Pois é, querida amiga Maria, eu li aqui o seu livro favorito, As Vantagens de Ser Invisível, do autor Steven Chbosky, que é um autor americano, mas que parece ter um nome russo, né? Parece estranho, enfim. Bom, eu li ele e vou falar sobre ele aqui nesse vídeo, mas antes, vou falar aqui um pouco sobre como nós nos conhecemos e coisas afim. Bom, até que curioso, né? Porque a primeira coisa que a primeira interação indireta que nós tivemos foi com esse livro aqui, que no caso, nós estávamos lá na escola, nós sentávamos naqueles bancos lá na escola, naqueles bancos grudados na parede, e você estava de um lado, lá de óculos, lendo o livro aqui. Então você estava assim, né, e tal. Ah, peraí, assim. Porque você lê o livro assim. Assim, e eu tava com esse livro aqui, ó. Que eu tava lendo na época. Que também eu recomendo esse livro aqui. Muito bom esse livro. Aí eu tava lá, assim, e a gente ficou se olhando assim. Eu aqui, olhando pro livro e pra você. E você do outro lado, olhando pro seu livro e olhando pra mim. E no caso lá eu percebi, né, que o livro que estava lendo era esse daqui. Porque ele tem esse verde aqui bem enjoativo, né, na minha opinião. Esse verde aqui é muito, sei lá, muito chamativo, muito brega, digamos assim. E eu diria que até que enjoativo. Que nem minha camisa. Olha só, eu penso em tudo. É por isso que eu percebi que era esse livro que estava lendo, né? Porque no caso eu já sabia, né? Porque eu já me interessava um pouquinho sobre esse livro aqui, em comprar e tal, coisa assim. Eu já tinha percebido, né, em reviews que eu vi desse livro antes, né, no caso, reviews superficiais, né? Que eu não vejo review da história em si. Já tinha percebido que esse livro aqui tem um verde muito forte. E aí eu olhei lá, você com seu livro, e aí eu percebi que era esse. E para ser bem sincero, na real, porque eu já tinha percebido no momento que era esse livro aqui, mas ainda continuei olhando para você, ainda continuei lá com o meu livrinho aqui abrindo e olhando para você. Eu só continuei olhando porque eu tentei entender se você era homem ou era mulher. Porque de fato eu fiquei tipo, que merda é essa? Eu não consegui entender o que que você era. Eu fiquei lá um bom tempo a mais olhando para descobrir o que que você era. Mas no caso, nós não nos conhecemos nessa época. Não foi nessa época, foi bem depois. Que a gente estava lá reunido num grupinho de amigos e tal. E aí você chegou em mim e falou: Oi, oi, tudo bem? Eu sempre quis ser sua amiga, não sei o que lá. E eu não entendi, né, muito bem, porque também eu tive outra amiga, né, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui pra ela também. Que depois eu vou explicar mais que vídeo era esse que eu fiz pra minha amiga. A minha amiga, vocês duas também queriam muito ser amigas minhas, sei lá por quê. Mas no caso, eu acho que com você, eu acho que eu sei porque você queria ser minha amiga. Porque talvez, não sei, depois de ler esse livro aqui eu pensei nisso. Talvez você tenha visto alguma coisa de Charlie em mim. Não sei, acho que você viu um quê de Charlie em mim. Aí você, né, por ser aqui seu livro favorito, você se interessou em fazer amizade comigo. E se não foi por isso que você se interessou em fazer amizade comigo, por favor, fale aí depois porque você se interessou em ser meu amigo assim do nada. E também, né, nesse mesmo dia, né, eu conheci lá a sua amiga, é, Peter Pan, digamos assim, né. Também acho que queria ser minha amiga há um tempo, sei lá. Que, inclusive eu tinha até falado com ela antes, com outra amiga minha chamada Evelyn, aqui. Inclusive eu também fiz um vídeo para minha amiga Evelyn, que foi o primeiro vídeo desses reviews de livros aqui. Tem vários. Esse aqui é o quarto, se eu não me engano, que foi o review daquele livro lá, que eu até te falei que estava lendo na época que nós nos encontramos no encontro, depois que eu vou falar ainda nesse vídeo, que é o Se Houver um Amanhã. Eu fiz um review para esse vídeo sobre essa minha amiga Evelyn. No caso, eu já tinha encontrado a sua amiga Peter Pan com Evelyn. E aí, a sua amiga Peter Pan também queria muito me conhecer e tal, e ela pediu para eu seguir ela no Instagram, então ela também me seguiu no Instagram. E depois, nunca mais vi ela. Foi, sumiu assim. Acho que ela foi lá pro mundo encantado do Peter Pan, lá com as crianças que o Peter Pan sequestra. Depois, né, bem depois mais, que no caso você estudava de tarde e eu estudava de manhã. Aí a gente se encontrava porque eu fazia monitoria. E aí, no caso, no intervalo entre a manhã e a tarde, eu ficava fora da escola. E aí, num desses intervalos, nós nos encontramos e tal, e aí você entrou lá no CAPS, que no caso era o lugar onde sua mãe trabalha. Ou trabalhava, não sei se sua mãe ainda trabalha lá, né, e tal. E aí, beleza, né? Eu entrei no CAPS pela primeira vez, o que é estranho, porque eu já deveria ter entrado lá mais vezes antes, né? E nós ficamos lá conversando um pouco. E foi nesse dia que eu descobri que, de fato, aquela pessoa que estava com esse livrinho aqui, lá naquele dia era você, porque no caso você estava de óculos
naquele encontro indireto que nós tivemos. Aí depois, nesse dia, você também estava de óculos. Eu perguntei se esse aqui, de fato, era o livro que você estava lendo lá. Você falou que era. E você falou que era seu favorito. Então, você falou lá na época, quando eu fiz essa pergunta, né? Você falou que tinha lido o livro 6 vezes, né? Ou 7, não sei, várias vezes. Você falou que tinha lido esse livro. Inclusive depois, né? Você também falou que tinha. Falou não, eu também percebi, né? Que você tinha feito uma tatuagem de uma frase do livro em inglês no seu braço esquerdo, acho eu. Que no caso a frase que você tatuou em inglês era essa aqui, inicial, né? Aqui tem a cena inicial do livro, essa daqui. No caso a frase foi essa daqui. Eu me sinto infinito. Você tatuou em inglês, que no caso eu não sei como ficaria em inglês. Enfim, eu também lembro que nesse encontro no CAPS, eu falei lá sobre livros, né? Que eu adoro falar sobre livros. Tanto é que já tenho vários vídeos aqui sobre livros, né? Uau, incrível. E eu falei lá sobre o Stephen King, que é um autor que eu gosto muito, né? Também. Já li 3 livros dele. E eu falei lá na época sobre Carrie, a estranha que eu tinha lido, que eu gostei muito. E que também era um romance epistolar. Que no caso você na época não entendeu muito bem. Não, como assim romance? Porque né, você não entendeu isso aqui como romance. Porque você entendeu que o romance que eu quis dizer foi romance romântico. Mas no caso de literatura, romance não significa exatamente isso. Eu vou puxar aqui da internet a definição de literatura. Na literatura, o romance é um gênero narrativo extenso, escrito em prosa, que conta uma história com personagens, enredo, tempo, espaço e um ponto de vista narrativo. Ele se distingue do conto e da novela por sua maior extensão e complexidade, permitindo explorar personagens em tramas mais profundas. Ou seja, um romance é literalmente só uma história contada que é grande. É isso que significa romance em literatura. Não necessariamente significa que é um romance com romance, né? Então, tipo esse daqui. Esse daqui, no caso, é um livro de não ficção. Ou seja, isso aqui não é um romance. Mas se por acaso fosse um livro que tratasse de amor, como por exemplo esse daqui, o Banquete de Platão, que eu não li, inclusive, eu deveria ler porque é bem curtinho. Isso aqui é um livro de não ficção, né? De diálogos de Platão sobre filosofar sobre o amor. E no caso, esse aqui é um livro sobre romance, mas não é um romance, porque não é uma história que está sendo contada aqui. Mas no caso, amor, né? Romance, então é um livro sobre romance, mas que não é de romance, que não é um romance. Enfim, espero que tenha dado para entender, né? Mais ou menos ali o que é um romance na literatura. E também você falou lá que eu lembro que você falou que já tinha lido um livro do Stephen King. Que você falou que tinha sido O Homem de Giz. E no caso, eu falei, não, mas foi ele que escreveu esse livro? Aí você falou, foi. E no caso, depois eu fui lá pesquisar, né? Porque eu já sabia que não era do Stephen King esse livro. Aí depois eu mostrei lá que não era do Stephen King. Tinha lá o nome lá que eu não sei mais qual era o nome do autor. E aí você ficou, tipo, surpresa, tá? Porque eu acho que você leu num PDF pirata, né? E tava lá Stephen King, provavelmente no título não, no autor Stephen King, lá no livro pirata. Enfim, não é só porque o Stephen King escreve muitos livros que ele vai escrever todos os livros, né? Então, aí, e no caso eu já sabia que não era o Stephen King que tinha escrito esse livro. Não pelo livro, esse livro aí, mas porque eu sabia que a Intrínseca, que é a editora do Homem de Giz, não tinha os direitos das obras do Stephen King. Quem tinha direito era a Companhia das Letras, pelo selo Soma de Letras. Bom, e esse encontro teve mais vários, né, encontros também, que no caso, mais no final do ano, lá do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, nós e o nosso grupinho de amigos nos encontramos várias vezes. Embora que poucas, né, comparando ao total, ao valor nominal. Embora na média ali, né, a gente se encontrou várias vezes em pouquíssimo tempo, no caso. Mas esse pouco tempo que a gente se encontrou, você já conseguiu ser uma pessoa marcante na minha vida. Porque, bom, por algumas razões, né? Porque eu acho que a sua personalidade é bem legal, divertida, cativante, bem, bem boa para interagir e também bem acolhedora, assim, né? Você consegue acolher muito bem as pessoas e consegue fazer as pessoas se sentirem confortáveis com a sua presença. E por exemplo, por exemplo, fiz coisas com você, né, interagindo ali, coisa que eu dificilmente faria com outras pessoas que eu já conhecia há mais tempo. Tipo, sei lá, fazer piada te zoando, você fazer piada me zoando. Talvez, às vezes, quando eu queria que você olhasse alguma coisa, ou queria que você me seguisse, eu pegava na sua mão, coisa que eu nunca tinha feito antes, a não ser com a outra amiga que eu vou falar aqui depois também, que é a amiga MC, entendeu? MC. MC, no caso. MC que não põe a boca no microfone.
Eu tinha feito isso com ela antes, né? Segurar pela mão. Mas eu nunca fazia isso antes, com ninguém. Com você e ela, eu fiz pela primeira vez. Ou seja, isso demonstra, assim, né, que com vocês eu tive um conforto muito maior de ser eu mesmo, de fazer o que eu queria, mesmo com pouco tempo de convívio. E também, né, de certa forma, de vontade de interagir com você. Porque às vezes também, né, talvez também por isso, por eu não me sentir muito confortável, muito livre em interagir com outras pessoas, eu acabo meio que perdendo a vontade de interagir com elas. Embora eu ainda tenha vontade, mas não tanto quanto eu tenho com você. E isso também é um ponto muito bom seu, né? Mas no caso você também não é feita de pontos só bons, né? Por exemplo, quando a gente conversou lá, uma crítica que eu tenho à sua personalidade. Aí, ó, que eu não sou um amigo que só fala coisas boas pela frente e depois começa a falar um monte de coisa má pela trás, não. Eu falo também mal. Vou falar uma coisa má aqui. Que quando você, por exemplo, não só nessa vez, mas também em outras, que você lá falou que, não, o Stephen King escreveu esse livro aqui sim. Você meio que falou com um tom meio, digamos, prepotente, meio arrogante. Tipo, sei lá, demonstrando meio que superioridade no seu intelecto, algo assim. Sei lá, mas no caso também tem outra coisa sobre isso. Que quando você viu lá que você estava errado, né? Que não foi Stephen King que escreveu o livro, você meio que já aceitou na hora. Ou seja, você é meio que uma pessoa que demonstra uma certa arrogância quando tem certeza, mas também não é aquela pessoa que se acha imbatível na argumentação. Eu tô conseguindo falar direito aqui? Tipo, sei lá, você não acha que quando você vê que tá errado, você admite que tá errada. Você não é aquele tipo de pessoa que mesmo vendo que tá errado, ainda quer continuar querendo argumentar para mostrar que está certa, mesmo sabendo que não estando certa, só porque não quer se rebaixar ao erro. Tipo, algo assim, sei lá. Tipo, você fala de um jeito meio arrogante, mas quando você vê que está errado, aí você acolhe o erro mesmo, né? E, sei lá, sobe com isso. Algo assim. Que é um fator bom, né? E também eu não sei. Não sei, né? Se você percebe, porque também eu tenho isso também. Não sei se você percebe que o tom de sua voz, quando você está querendo falar uma coisa que você acha que tem razão, é esse tom meio arrogante, assim, né? Porque eu muitas vezes mesmo, às vezes falo uma coisa, um tom de voz que eu não percebo que tá parecendo um tom de voz irônico, um tom de voz debochado, algo assim, tipo, eu tô falando só normal mesmo. Aí eu não percebo que esse tom de voz meu tá esquisito, tá meio esquisito. E talvez você também não perceba isso, né? Eu não sei. Eu acho que não percebe, porque geralmente, né? Eu tenho experiência com pessoas arrogantes que se acham todas certinhas o tempo todo, que nunca acham que estão erradas. Eu tenho experiência. E geralmente a pessoa que tem um tom de voz parecido com o seu, geralmente ela dificilmente admite que está errada quando a prova do seu erro está na sua cara. Está na cara dela, no caso. Dificilmente. E você não. Você, quando viu que estava errado, você. Beleza, nossa. Até riu, né, disso e tal. Aí, no caso, eu não sei se você percebe essa arrogância que você demonstra na sua voz. Eu acho que não. Mas talvez você não perceba. Quer dizer, eu acho que não percebe. Bom, depois que a escola acabou, né? Que no caso o ano acabou pra a gente nunca mais se encontrou. Até num dia que eu estava caminhando, fazendo uma longa caminhada, daqui onde eu moro, até o lugar onde fica a escola ali, que é o ponto central aqui do município, né? Que a gente mora. Eu fui fazer essa caminhada daqui pra lá. E depois na volta, que eu tava voltando pra casa, me encontrou. No caso, você estava lá no seu bairro, onde você fica. Tava lá embaixo de uma árvore, né, curtindo a praia com a família. Aí você viu passando assim. Aí você pensou: caramba, isso aí é Paulo ou é Jesus voltando à Terra? Deixa eu ver lá o que é. Aí depois você veio até mim e descobriu que era eu, né? Pô, infelizmente não foi dessa vez que Jesus voltou à Terra. Inclusive também foi muito interessante esse episódio, porque aquele momento era para você estar no trabalho. E, coincidentemente, no mesmo dia que você faltou ao trabalho, é o dia que eu marquei para ir até o lugar central do nosso município. Nossa, meu Deus, é torto. O lugar central do nosso município. E depois voltar. E no momento que eu tava voltando, aí você me encontrou. E lá, né, eu vi toda a sua família lá. Vi sua mãe, vi seus tios, vi irmãos, primos, esqueci. Enfim. E a gente ficou lá conversando um pouquinho sobre alguns assuntos. Jogando conversa fora, né? Mas uma conversa fora que foi muito boa e tal. E aí você pensou assim, pô, que tal a gente dar uma caminhada, caminhar por aí? Eu aceitei, fiquei muito feliz que você me convidou para caminhar, inclusive, porque eu acho que eu nunca teria tido essa intimidade, sei lá, nunca teria tido essa iniciativa de te pedir para dar uma caminhada por aí, pela praia.
E durante essa conversa, né, que tivemos ao passear, nós falamos sobre várias coisas, as que eu mais lembro foi sobre filmes de terror. No caso, eu não sei, eu não lembro se na época eu tinha visto um filme de terror, algo assim, ou você tinha visto. Acho que você tinha visto um filme de terror assim, né, mas eu não lembro agora qual foi. Não lembro nem que filme eu vi, quanto mais o seu. E no caso a gente falou sobre outras coisas também, outros filmes de terror, que foi sobre Terrifier, Jogos Mortais, a Serbian Film e coisas assim. Sobre cenas que a gente achou grotescas desses filmes e, bom, blá 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 blá. Depois que a gente começou a caminhar, a gente se sentou, né, numa pedra lá, ficava lá no manguezal, coisa assim, a gente começou a continuar a nossa conversa. Sobre outros assuntos também que a gente conversou, mas o que eu lembro agora de melhor foi essas coisas assim. E no caso, em um dado momento, eu perguntei pra você qual foi o pior filme que você viu na sua vida. E eu falei que o pior filme que eu tinha visto na minha vida foi Pânico na Floresta 6 ou Circus Kane, que são filmes horríveis, grotescos de ruins. E no caso, você falou que o pior filme que você viu na sua vida foi o Wasabi, é um filme que eu falei aqui, né? Que também eu vi cenas desse filme, mas não é o filme todo. E você falou lá, eu falei lá pra você, né, que também tinha um filme que era conhecido por ser um dos piores da história, que era o 120 Dias de Sodoma. E no caso você falou que viu também esse filme, 120 Dias de Sodoma. Só que você falou ainda que o Serbian filme era muito pior. E depois também, né, eu falei lá que eu tô interessado em comprar um livro dos 120 Dias de Sodoma. E você falou, não, não, Paulo, não faça isso com sua vida. Bom, enfim. E depois, né, com isso, eu também perguntei a você. A gente falou sobre vários filmes lá, sobre várias coisas e tal. Enfim, tô focando aqui só no que eu quero falar. Eu pergunto pra você qual era o seu gênero favorito de filme. E você falou assim, ó, Paulo, olha pra mim. O que você acha que é meu gênero de filme favorito? Daí eu pensei, romance? É, não sei. Terror? Mas eu falei que você parecia que tinha cara. Que você tinha a cara de ser mais uma pessoa que gosta de romance gótico. Romance sombrio. Não necessariamente de terror, porque eu acho que uma pessoa que tem cara de que gosta de filme de terror é uma pessoa que tem uma cara normal, assim. Sei lá. Uma pessoa, porque o terror, né, é uma coisa obscura. O mais aterrorizante de todos, no caso. O conceito de terror é ser obscuro, ser medonho. E não ser psicologicamente. E não ser de aparência, assim. Eu não acho que uma pessoa que demonstra para ser diferente vá necessariamente gostar de filmes de terror. Embora você seja um caso à parte, né? Mas eu acho que geralmente a pessoa que tem uma aparência mais normal, assim, né? Tipo eu. Se bem que eu não, sei lá, cabelo grande. Enfim. Uma pessoa que tem uma aparência mais normal é uma pessoa que que é mais propensa a gostar de filmes de terror, na minha opinião. Na minha opinião de preconceito, né? No caso. E também, né, uma coisa que acho que a melhor definição que eu poderia dizer da sua aparência. Além de ser uma menina que gosta de romance gótico na sua aparência, assim, demonstra a sua aparência. Eu diria que você é uma mulher rebelde e que chuparia uma pericota só para contrariar os pais conservadores. Eu acho que essa é a definição que a sua aparência passa. Mas no caso a aparência engana, né? Porque, de certa forma, não é exatamente isso que é com você, né? Porque seus pais não são conservadores. E foi nesse passeio nosso, né, que eu percebi lá da sua tatuagem, lá do Eu Me Sinto Infinito, aqui no... Acho que foi aqui, né? Ou foi aqui? Não sei, um dos dois lugares. Eu perguntei, doeu? Você falou não, porque você falou lá que você não sente dor no braço nem na perna. E também acho que eu percebi, acho que deu pra perceber isso mesmo, porque a gente tava lá pisando descalço numa pedra com o sol batendo assim, você nem com nenhuma reação. Já eu fiquei lá com o pé, fiquei lá meio pulandinho assim com o pé, que tava doendo o calor da pedra, mas acho que você não percebeu, ou percebeu, não sei. Aí eu fiz lá o teste, né? Dei um beliscão no seu braço pra ver se não doía mesmo, e realmente você não demonstrou nenhuma reação. Fiquei bem impressionado. E lá no manguezal, né, a gente ficou lá no momento, andando lá, no musgo, com medo de tropeçar. E você falou lá de outras vezes que você foi nesse local, e você com outros amigos, né, e tal. E você falou da vez que você viu um amigo seu tropeçar
em cheio, caiu numa poça assim, cheia de alga, toda nojenta, você riu pra caralho. E no caso, pouco depois de você falar isso, eu também tropecei lá e caí numa poça, que não tava cheia de alga, felizmente, mas eu também riu pra caralho, né, da minha queda. Essa adora rir de desastre. E bem, a gente começou a andar ainda mais no manguezal, né, mais pra frente, e a gente saiu daquela pedra que a gente tava lá no, mais no fundo assim da praia, e a gente foi lá mais pra frente, onde tava alguns pescadores, lá fazendo pesca. E no caso a gente sentou lá na pedra lá também, uma pedra bem perigosa, inclusive, né, de escorregar lá. Inclusive agora que eu parei pra pensar, né, porque você usa óculos. Você foi naquela pedra lá meio que escorregadia sem óculos. Então, porra, realmente você é muito macho. E a gente ficou lá conversando sobre várias horas, sobre várias coisas assim, assuntos foda-se. Até que minha mãe, né, percebeu que eu tava 8 horas fora de casa e foi me buscar lá na praia. Andou tudo. E aí ela chegou lá na praia e chamou a gente, assim, e tal. Porque eu demorei muito fora de casa. E também, também depois a sua mãe falou pra mim, depois que eu encontrei ela outra vez, falou pra mim que também ficou preocupada de você, Mariazinha, fora de casa por tanto tempo. Inclusive, a minha mãe também, né? Ela consegue transparecer muito a imagem que você passa. Porque eu falei assim, né? Eu falo pra minha mãe assim, dos meus amigos. Eu falo assim, ah, tem meu amigo negro, meu amigo autista, minha amiga lésbica. Tem vários amigos lá na minha escola, mãe. E aí, no caso, é assim que eu defino meus amigos. Ótimo jeito de definir amigos, né? E aí, no caso, a minha mãe achou que você era amiga lésbica. Pra você ver, né? Realmente você tem cara de que chupa uma perico. Bom, e aí minha mãe me buscou, né? Nós fomos pra casa e nunca mais nos vemos, até o momento, né? Que eu achei que ia ter alguma coisa, alguma vista mais nossa, porque a gente tinha marcado um rolê, né? No caso, nós não. Várias lá do grupo, acho que 15 pessoas do grupo, ou 10, ou enfim, do grupo, para marcar um rolê lá onde eu fui a pé naquele dia que nós nos encontramos. Só que no caso de última hora, né? O rolê foi cancelado por todo mundo. Todo mundo lá, todas as vadias do grupo cancelaram o rolê e ninguém foi. Porque não tinha como alguém ir se ninguém fosse. E no caso, né, a última interação que eu fiz com você, a última interação que eu fiz com você, né, além desse vídeo aqui, antes desse vídeo aqui, que eu tô te mandando agora. Agora não, há 20 minutos atrás. Foi eu te mandar um videozinho lá, um shorts, né, de um caso de uma leoa que tinha nascido com mutação genética que fazia ela ter juba. Ou seja, uma leoa que tinha uma mutação genética que fazia ela parecer um macho do grupo, né, leoa com juba. No caso, essa leoa era você. Bom, agora que eu já tive a introdução aqui, né, vou falar um pouco sobre o livro em si, sobre o título do vídeo. Bom, eu gostei muito do livro, tá? Embora eu não tenha gostado tanto quanto você, né, obviamente. Que leu o livro 6 vezes e tatuou uma frase do livro. Eu acho que eu não gostei tanto desse ponto, né? Embora no caso eu não faria esse negócio de tatuar uma frase do livro com nenhum livro, né? Nem como livro favorito, que no caso é Jurassic Park. E eu não gostei tanto assim quanto você, provavelmente gostou, porque, diferente de você, eu não tive a identificação direta, assim, com algumas cenas aqui do personagem, diferente de você. Que pra gente teve cenas identificáveis, muito mais diretas do que eu. Por exemplo, né, eu, diferente de você, não tenho amigos que tenham tanta afinidade assim comigo e com eles. Apesar de eu gostar, apesar de eu te amo, né, e tal. E também amo todos ali, ou quase todos do grupo. Na real, eu amo, eu amo alguns, desconheço outros e odeio um lá do grupo. Lá do grupo do rolê. Que é o grupo que você tá, né? Acho que você saiu do outro grupo lá, o grupo Esquizofrênicos. Incrível nome. No caso, apesar de eu amar vocês, né, eu não tenho tanta afinidade assim com vocês, né? Tanto que eu já tô há dias, na real, eu fico acho que 80% dos meus dias assim, sem falar com ninguém do grupo. Ou seja, eu não tenho nenhum amigo aqui como o Charlie tem com o Patrick e a Sam. Tipo, um amigo que você fala toda hora, que você adora conversar, que você tem muita ânsia em interagir com eles. Tipo, eu não tenho coisas assim, eu não tenho nenhum apego emocional de fato com nenhum amigo meu. E na real, né, sendo bem sincero, às vezes meus amigos, eu não sei nem se posso definir de fato meus amigos como amigos, às vezes. Eu definiria geralmente mais como conhecidos, porque eu acho que amigo realmente é uma pessoa que você conversa com uma certa frequência.
com um certo ânimo, coisa assim e tal. E no caso eu não tenho esse sentimento com ninguém, infelizmente. E, né, talvez por eu não ter nenhuma afinidade com ninguém, ninguém ter nenhuma afinidade comigo, assim, afinidade forte, eu também nunca fui convidado para nenhuma festa, assim, para nenhum evento, nada assim por nenhum amigo meu. Nunca fui, né? Nunca tive numa festa, tá sendo que eu acho que uma balada eu não iria, mas, sei lá, uma festa qualquer, a não sei de aniversário, mas, sei lá, eu não sei, eu não considero festa de aniversário uma festa, assim, um passeio, um rolê. Um rolê também, eu nunca fui pra nenhum rolê na minha vida. Eu iria pra esse, né, que teve, que teria, só que foi cancelado. No caso, desse rolê que iria acontecer seria o primeiro rolê que eu dei na minha vida com alguns amigos meus. No caso, é um rolê pelo rolê, no caso, né? Não um aniversário. Eu falei que aniversário não conta, porque meio que aniversário já tem um contexto ali, né, do porquê nós estamos indo nesse aniversário aqui, porque é aniversário e tal. No caso, um rolê seria um rolê pelo rolê, por se encontrar com os amigos. E no caso, coisas assim, nunca tive na minha vida. E no caso, você tem, né? Você sai com vários amigos seus, ou alguns amigos seus, sei lá, ou poucos amigos seus, não sei, enfim. Você sai com alguns amigos, muitas vezes, né? Você se encontrava com eles várias vezes, você tem ânsia, ânimo em vê-los e tal. E no caso, você se identificou com isso, né? Eu acho eu aqui com o livrinho aqui. E também, né, tem outro fator desse livro aqui que eu não me identifiquei, que foi o fator drogas. No caso, ainda bem que eu não me identifiquei, né? Isso é um ponto bom, eu não ter me identificado com isso. Mas no caso de você, né, eu sei que você tem uma relação ali, né, indireta ou direta eu não sei, indireta sim. Principalmente ali com sua amiga que era a sua amiga que era uma lagarta, e depois virou uma borboleta, entendeu? Lagarta, aí borboleta. Se bem que na real tá mais pra uma cigarra, né, porque escandalosa como o quê? A sua amiga. Bom, enfim, que no caso ela tem essa relação aí com drogas também, né, aqui com o início do livro, né, sobre suicídio, que também tá ali ligado diretamente sobre isso, né? Aí no caso acho que você também se identificou com essa parte, que talvez, não sei se você usou, quais drogas usou, ou se usou drogas, mas no caso você tem alguma experiência com pessoas consumidoras de drogas, né? Aí no caso aqui, acho que também foi um fator que você se identificou nessa obra aqui. Mas no caso não foi só coisas que eu não me identifiquei com a obra aqui também, né? Também teve uma coisa que eu me identifiquei muito, que foi justamente o fato de como essa história aqui é escrita. No caso aqui é uma história escrita em um diário. Na real não é diário, né? São cartas, mas são cartas para o leitor. É tipo essa metalinguagem do livro, né? Que no caso ele está enviando aqui, é um diário. Só que um diário em forma de cartas, que são cartas enviadas ao leitor. Tanto que no final aqui no capítulo final aqui, né? No depois, ele faz essa metalinguagem também aqui no depois, ó. Depois e tal. Que no caso as cartas que o leitor, que no caso ele agradece ao leitor, né, que as cartas dele foram enviadas para outras pessoas, porque no caso essa é a referência, né, de uma pessoa que leu esse livro, ao contrário, uma pessoa que leu esse livro aqui e falou para outra, pô, esse livro aqui é muito bom, não sei o quê. Aí outra pessoa vai lá e compra outro exemplar do livro, igual você comigo, né, que comprei aqui o meu exemplar. E aí, no caso, essa referência a enviar as cartas dele para outras pessoas e tal, espalhar as mensagens dele. E no caso, é isso, né? No caso, isso aqui é um diário, mas no caso, um diário travestido de cartas, digamos assim. E no caso, foi algo que eu me identifiquei bastante, porque eu também tenho um diário, né? Mas no caso, não é um diário de verdade. Um diário normal aqui. Que eu escrevo minha vida, meus sentimentos. Ó, eu escrevo bastante até. Escrevo só de um lado das páginas aqui, ó. Espero que não dê pra ler. Aqui o diário todo e tal que eu escrevo. Eu escrevi muitas páginas. Aqui no começo eu escrevi a lápis, ó. Não dá nem pra enxergar, né? Aqui tá de lápis. O negócio não dá pra enxergar nem a pau aqui, né? E no caso eu só comecei a escrever de caneta depois que o ano acabou. E aqui tá registrado tudo que nós dois passamos, tudo que outras pessoas passaram. Aqui, ó. Tudo. Eu já escrevi mais de. Deixa eu até ver aqui. Não sei nem quantas páginas foram. Eu escrevi mais de 170 páginas, eu acho, no meu diário. Deixa eu ver. 178 páginas eu escrevi no meu diário. E olha que eu tenho ele só há 10 meses, mais ou menos. Então, tá aí, né? No dia que meu diário também foi publicado, no caso, o dia depois que eu morrer, eu só publico isso aqui depois da minha morte, porque, cara, tem muita
putaria aqui no meu diário. Não dá pra publicar enquanto eu estiver vivo, não. No caso, no dia que eu tiver, que eu morrer, né? Aí o mundo vai poder ver o que se passava na mente do adolescente que escreveu aqui, nesse caderno de lobo macho alfa. E também, né, claro, uma coisa que eu não me identifiquei tanto com o livro foi justamente a parte em que o Charlie arranjou namorada. Porque eu nunca tive namorada. E no caso também nunca tive nenhuma interação assim, tipo, sei lá, beijo na boca, uma menina deitar no seu colo e começar a dizer que te ama. Tipo, nossa, isso é muito surrealista pra mim. Isso é tipo outro nível já de outra coisa, que eu não consigo me colocar no lugar nem a pau. E no caso, uma coisa que eu não me identifiquei, né? Porque, embora no começo aqui, né? Também tem outro fator. Eu acho que também contribui para esse fato de eu não ter me identificado. Aliás, Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. No dia que eu estiver enviando esse vídeo aqui pra você. Feliz Dia dos Namorados. E no caso, você tem um namorado, né? Por isso que eu tô mandando Feliz Dia dos Namorados. Caramba, gaguejei muito agora. Enfim, e no caso, um dos fatores que eu acho que contribui para eu não ter namorada, né? É o fato de eu não ser tão sincero assim quanto o Charlie. Eu não falar do que eu quero. Eu vou falar, eu vou até ler aqui um trecho. Fiz marcações aqui, ó. Várias marcações. Fiz 26 marcações no livro, se não me engano. Aqui, ó. Em azul e em rosa. Em azul porque é de menino, em rosa porque é de menina. E você parece um menino. E tal. E no caso é o fator de eu ser bem menos sincero do que às vezes aparento ser, né? Porque acho que às vezes eu aparento ser muito sincero, né? E às vezes eu sou mesmo bem sincero. Mas eu não sou tão sincero assim quanto eu aparento ser. Eu, às vezes eu escondo várias coisas. Às vezes eu não minto. Dificilmente eu minto. Mas eu omito muito, sabe? Então eu não sou tão sincero assim quanto o Charlie é. Não falo do meu desejo, não sou tão aberto assim quanto talvez aparente ser, ou não, sei lá. Enfim. E também eu sou bem menos emotivo do que o Charlie. Por exemplo, eu muito dificilmente choro na frente de outra pessoa. Assim, eu choro bastante até, de certa forma. Ou então no nível normal de choro. Eu choro normalmente. Mas eu sempre que eu choro, eu tô sempre num ambiente onde ninguém tá me vendo. Sempre. Acho que eu só chorei na escola, no ensino médio uma vez, só. Eu já chorei na frente da minha mãe esse ano só uma vez, e também fazia anos que eu não chorava na frente da minha mãe. Tanto é que eu chorei. Na hora que eu chorei na frente da minha mãe, eu chorei mais por estar chorando na frente da minha mãe. Eu não vou falar que motivo, né? Não importa. Enfim. E aí eu sou bem menos chorão do que o Charlie. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, sei lá, não faço ideia. Mas é isso, né? E também um fator que eu acho que contribuiu, eu tô supondo que contribuiu, né, para você gostar tanto desse livro aqui, né, você chegar a ponto de tatuar, que isso também é inconcebível para mim, porque eu nunca tatuaria nada no meu corpo. Não tenho nenhum interesse em tatuar nada, né? Ainda mais na frase de um livro. Tá sendo que é uma frase, que é uma coisa bem razoável. Eu esqueci agora o termo que eu queria usar. Enfim, uma coisa bem razoável é tatuar uma frase de um livro, né? Um livro que você gosta, que marcou muito a sua vida, e coisa assim. Eu acho que é uma coisa bem razoável, bem mais razoável do que, sei lá, tatuar a foto do Oruan no corpo. Enfim. E no caso, eu acho que um dos fatores que contribuiu você gostar muito desse livro aqui foi de você ter visto o filme antes. E aí, né, você gostou muito da adaptação cinematográfica e aí resolveu ter interesse e resolveu querer ler o original, né? Aqui o livro original. Que no caso foi o mesmo motivo que levou a eu gostar tanto desse livrinho aqui, ó, Jurassic Park, meu favorito. E também tem um 2 também. O Mundo Perdido, do mesmo autor, Michael Crichton. Que no caso, né, é o motivo principal para botar Jurassic Park no pódio, na medalha de ouro dos meus favoritos, é sim o fator nostalgia. E o fator de ter gostado muito dos filmes. Eu assistia os filmes várias vezes quando era criança, né? E aí quando eu li o livro aqui, embora o livro seja sim bom, tá? Eu acho que se você ler, aqui tá uma recomendação a mais, né? Mais uma. Acho que se ler você vai gostar. Mas provavelmente não vai ser tão bom assim quanto eu achei. Porque não tem provavelmente, né? Eu não sei, né? Vai que quando você era criança você também viu Jurassic Park. Aí se você ler o livro aqui você vai adorar também, mas eu suponho que você não tenha visto Jurassic Park quando você era criança, né? No caso, quando você ler aqui você vai achar um livro legal, então não vai ser incrível assim como eu acho. Da mesma forma que eu acho que você viu o filme desse livro aqui,
E você, quando você leu aqui, você achou incrível, mas no caso eu, como não tenho esse fator fã do filme, ou algo assim, aí eu li o livro aqui, achei legal, eu gostei do livro, tá? Não foi um livro ruim, nem de longe, diferente daquele do livro Se Houver um Amanhã, aquele livro ali é horrível, tá? Desculpa aí, Evelyn, se você estiver vendo esse vídeo, mas o seu livro favorito é horrível. Esse aqui é um livro bom, mas não é um livro incrível, que eu achei assim incrível. Sei lá, eu dou uma nota. Não sei que nota eu dou, porque o meu sistema de notas é muito. Não tem nenhuma métrica boa pro meu sistema de notas, mas sei lá, eu dou uma nota 8 pra esse livro aqui. Nota boa. No caso aqui eu dou nota 10, né? No caso. Inclusive é um livro muito bom. É um livro calhamaço, que eu tinha falado ali naquela conversa que nós tivemos, né? Que no caso é um calhamaço, é um livro grande. Um livro com mais de 500 páginas. Esse livro aqui, meu favorito, tem mais de 500 páginas. Tem 528 páginas. E essa edição aqui é muito maravilhosa. E o que eu cuido muito. Adoro essa edição aqui. Ai, meu xodózinho. Inclusive também, né? Eu acho que também é uma coisa que você me falou, né? Que você falou que tinha molhado o seu livro favorito umas 6 vezes, eu acho. Tinha deixado molhar. Porque você levava para todos os lugares o seu livro favorito, né? Você lia, relia. Se bem que realmente é um livro que dá pra ler bem rápido. Eu li acho que em uma semana esse livro aqui. Por aí. Aí você leu várias vezes e você também leva para vários lugares. Aí você deixou ele molhar, né? No caso, eu nunca faria isso com meu livro aqui. Nunca deixaria meu livro aqui molhar, porque meu livro aqui é um tesouro. No caso, não só ele, né? Esse aqui também. Aqui, ó. Livro maravilhoso, Mundo Perdido. Um tesouro consagrado aqui da minha coleçãozinha de livros. Coleçãozinha não, né? Coleção bem grande de livros que eu tenho. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal de 4 horas mostrando minha coleção de livros. Veja aí depois. E no caso, nunca deixaria ele se molhar, né? Porque isso aqui é um tesouro pra mim. Tem até um marcador aqui, ó. Virou um marcador aqui muito legal que eu não uso em nenhum outro lugar, além daqui, ó. Um marcador aqui bonito. Um Dilophosauro e um Brachiosauro, ó. Coisa linda. Pena que não tem ilustração aqui, mas realmente é um livro preciosíssimo pra mim. Então, aqui a minha infância tá aqui nesse livro. E falando, né, em livros favoritos, aqui no seu livro favorito, o personagem Charlie, ele lê vários livros, que eu achei bem legal essa mecânica, não, esse fator aqui, que ele lê vários livros, e no final das contas ele reúne todos os livros que ele leu no ano, que todo livro que ele lê acaba virando seu favorito, né, isso que ele fala, porque ele é, enfim, ele se apega muito ao momento também, né, das coisas. Aí todo livro que ele lê, ele fala que é seu favorito. E aqui ele cita vários livros, aqui na página 253, porque no caso ele pega todos os livros que ele recebeu do seu professor Bill, presentei os amigos com esses livros, né, e tal. E aqui mostra todos os livros que ele tem, que ele deu para os amigos dele. Na página 253. No caso, um dos livros aqui que ele não leu, inclusive, né, que foi A Noite dos Mortos-Vivos, que ele deu para Alice, que eu não sei quem é Alice. Eu esqueci, eu me perdi aqui na hora da história, eu não sei quem é Alice. Alice, sei lá, enfim. No caso, um livro que eu queria muito comprar, inclusive. Pena que a edição dessa Noite dos Mortos-Vivos está esgotada no Brasil. Mas eu queria muito comprar esse livro e lê-lo. Porque, no caso, é um livro que veio inspirado no filme, A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme que eu já vi também. Eu queria muito comprar esse livro. E, ao redor dos livros que o Charlie leu, tem vários mosquitos aqui no meu quarto. Estão me irritando. Enfim. Dos vários livros que o Charlie leu, né? Aqui estão alguns. Alguns não, aqui estão todos os livros que ele leu nesse meio tempo aqui que ele escreve o diário em forma de cartas. Que é Pé na Estrada, nunca ouvi falar desse livro antes. O Nut Lounge, que no caso, aqui alguns livros, né? Estão em inglês ainda, o título está em inglês, que no caso, provavelmente esses livros que estão em inglês é porque nunca vieram para o Brasil, nunca foram traduzidos para o Brasil. Né? Aí aqui ficou. A tradução deixou em inglês mesmo, né? Porque, enfim. E aqui tá um livro que eu fiquei muito feliz de estar nesse livro aqui, que é o livro O Estrangeiro, que é um livro que eu tenho e que eu li. Aqui, ó, que legal, O Estrangeiro, do Albert Camus. Caramba, rimou. Que é aqui um romance existencialista, né? Sobre a filosofia do Albert Camus, o existencialismo. No caso aqui, aqui o personagem está apenas existindo. Não tá fazendo nada, sei lá, não se explicar muito bem. É um livro bem estranho mesmo, né? É tipo isso mesmo, ele só tá existindo, as coisas acontecem gratuitamente. Ele mata um árabe gratuitamente. Eu vou até ler aqui um trecho do livro que eu achei interessante, né?
Você vê mais ou menos a pegada do livro, ou algo assim, sei lá. O gatilho cedeu. Toquei o ventre polido da coronha e foi aí. No barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor que tudo começou. Enfim, perdi aqui o tempo do texto, mas enfim. Aqui, Albert Camus, no livro Estrangeiro, um livro que eu li, que está aqui, e que, inclusive, muito interessante sobre isso, sobre esse livro aqui também, aqui, ele foi citado em outro livro que eu também li, que foi esse livro aqui, ó. O livro Em Agosto Nos Vemos. Aqui, a personagem principal desse livro aqui, que é do Gabriel Garcia Marques, que é o autor latino mais importante de todos os tempos, né? Ganhador do Nobel aqui, ó. Nobel. Aqui ele também ganhou o Nobel. Aqui, ó, também. Ganhou, tá em azul, o Nobel. Aqui, dois ganhadores do Nobel, ao contrário, aqui. E aqui também foi citado o livro O Estrangeiro, ou seja, O Estrangeiro foi oficialmente o livro que mais foi citado dentre os livros que eu li. Foi citado em 2 livros. Muito interessante aqui saber que O Estrangeiro é bem conhecido. Embora seja um romance bem esquisito. Eu não sei por que é tão famoso assim. Embora talvez seja por isso que ele é famoso, né? Porque ele é esquisito. Mas é bom. É um romance que eu achei legal. Não entendi muita coisa do romance, mas achei legal. E vou querer relê-lo algum dia, no caso, numa edição capa dura. Que aqui tá a capa mole. Acho que eu vou dar essa edição aqui para alguém algum dia, porque eu quero comprar um box do Albert Camus. Que vem O Estrangeiro, A Peste, A Queda e O Mito de Sísifo. Vou querer comprar o box dele, que vem esses livros em capa dura e tal, e no caso vai me sobrar esse livro aqui. Talvez eu dê para alguém. Talvez será pra você? Outra pessoa? Não sei. É eu que vou decidir, tá? Ninguém vai me convencer a dar livro nenhum. Eu que vou decidir a quem eu vou dar esse livro aqui. E também, né? Aqui prossegue os livros que o Charlie leu e deu para outras pessoas. E tá aqui o livro Este Lado do Paraíso, que foi um dos poucos livros que foram de fato referenciados no livro, né? No caso do O Estrangeiro, o Charlie falou que leu, mas ele não referenciou a filosofia do Camus no texto em nenhum momento, porque eu li e eu sei que não referenciou, tá? Eu tenho repertório para falar isso. No caso, esse Este Lado do Paraíso, que é do Scott Fitzgerald, esse sim foi referenciado. O que me deu uma certa estranheza, porque eu acho, tô supondo aqui, né? Eu tô supondo muitas coisas nesse vídeo aqui, né? Eu suponho que o autor não leu esses livros aqui. Esse aqui, por exemplo. Nem o Pé na Estrada, nem o Naked Launch. Ele só ouviu falar desses livros e quis referenciá-los aqui. É o que eu acho, tá? Não tenho certeza. Mas eu acho isso porque não foi referenciado o Estrangeiro em nenhum momento. Mas este Lado do Paraíso foi sim referenciado. E no caso eu acho que não foi referenciado porque, diferente do Estrangeiro, este Lado do Paraíso o autor de fato leu a obra. E aí por isso ele referenciou aqui. Já o Estrangeiro não. Eu acho. Estou julgando muito julgamente aqui. Bom, e também, né, depois ele referenciou aqui Peter Pan, um livro que eu tenho, no caso não sou eu que tenho isso aqui, né? É minha mãe que tem esse livro aqui. E eu não li, mas minha mãe leu. E na real eu não vou querer ler nessa edição aqui, eu vou querer ler na edição capa dura ilustrada, porque eu sou fresco. Não é fresco, é porque eu quero ler uma coisa melhor qualidade mesmo. Eu adoro apreciar mais as obras. E no caso, talvez esse livro aqui explique onde sua amiga foi, né? Deve ser. Aqui que deve estar a resposta de onde sua amiga foi. E também tem aqui A Separate Race. Aliás, falei errado. A Separate Peace. A Praia da Separação. Talvez seja isso. Não, não é isso. Dane-se. Também está aqui um livro que eu queria muito comprar. Que é O Sol é para Todos. No caso aqui no livro, né, tá escrito O Sol nasce para todos. Não sei por que botaram nasce em vez de é. Porque na tradução original aqui do Brasil é o sol é para todos. Mas aqui tá nasce. Enfim. É um livro que eu quero muito comprar. Muito mesmo. Pena que é caro. E também tem outro livro aqui que eu quero muito comprar. E que é uma pena que seja caro. Que é O Apanhador no Campo de Centeio. Inclusive eu recomendo muito que você leia esse livro. O Apanhador no Campo de Centeio. Que eu acho que é um livro que realmente é muito similar a esse daqui. No quesito de ser algo que o adolescente se identifique, né? O jovem se identifique. Acho que O Apanhador do Campo de Centeio é um livro que você vai gostar muito. E eu também vou gostar muito, provavelmente.
Inclusive tem uma coisa aqui que eu achei bem interessante, assim, que não sei se foi de propósito, não sei se foi uma piada ácida, assim, de propósito, né, do autor aqui, mas eu sei que aqui foi referenciado, acho que pouco depois de falar sobre a Apanhador do Campo de Centeio, um personagem lá, ou o próprio ou o protagonista, não sei, referenciou a música dos Beatles, né? Falou do Apanhador do Campo de Centeio, e pouco depois falou dos Beatles. Ou falou dos Apanhador do Campo de Centeio, depois falou dos Beatles. Eu não sei qual é a ordem, mas assim, enfim. Os dois acontecimentos estão próximos um do outro. E no caso, talvez isso seja uma piada ácida, né? Com os Beatles, porque o assassino lá do John Lennon, que matou o John Lennon com 4 tiros, estava portando um exemplar do livro Apanhador do Campo de Centeio na hora que ele matou o John Lennon. Daí, talvez tenha sido um trocadilho muito sutil com a morte do John Lennon. Eu não sei, né? E também tem outra coisa, né? Que eu acho que talvez o fato do livro ser verde, que eu falei lá, né? Da minha camisa, o fato do livro ser verde seja também uma piada, porque no caso invisível. Aí, no caso invisível seria um chroma key, uma tela de efeito, que dá pra você ficar invisível, né? Eu poderia muito bem, ó, sei lá, tirar aqui, ó, uma foto do fundo do meu quarto e depois transpor essa foto pra minha camisa. E eu ficaria aqui com os braços flutuando, a cabeça flutuando. Eu deixaria a camisa invisível. E aí o fato do livro aqui ser verde também faria sentido ele virar um chroma key. Algo assim. Talvez seja isso também. Eu não sei. Se for uma piada bem sutil, né? E que não tem graça. Só easter egg. Enfim. E, né, depois também o... ele deu aqui outro livro do Scott Fitzgerald. Que é um livro que eu tenho, que é o Grande Gatsby. Aqui que é meio que o Dom Casmurro americano. Algo assim, eu ouvi falar. Eu não li esse livro ainda. Mas que o Grande Gatsby, que é um clássico americano e tal, né? Que é muito importante e também não foi referenciado no livro em si, né? Que eu também, embora eu não tenha lido esse livro aqui, eu entendo um pouquinho sobre ele, né? Porque eu pesquisei antes de comprá-lo e tal. Eu sei de que livro que se trata e eu não vi ele sendo referenciado em nenhum momento da história. Então, acho que o autor não leu, ou se leu, não quis referenciar por alguma razão. E também o Charles leu outro aqui, né, que eu também tenho, que é Hamlet, do Shakespeare. Na real, eu tenho mais de uma edição de Hamlet. Eu tenho essa edição aqui, que é em prosa, ó. Isso aqui é um romance também, aqui. Edição em romance, em prosa. Mas eu também tenho edição em teatro, que eu não trouxe aqui, porque eu tô com preguiça de ir lá pegar. Enfim. E também Hamlet não foi referenciado, eu acho. Ou foi? Não lembro. Mas se foi referenciado Hamlet, foi só do enredo, assim, né? Que é bem encaixadinho e coisa assim. E também, né, ele falou aqui de um livro bem interessante, que é o livro favorito da namorada do irmão dele, que é Auden, que é um livro naturalista, que eu já tinha ouvido falar, mas não me interessava tanto assim pelo livro, né? Porque, sei lá, não gostei tanto da proposta. Eu não se lembro nem o que o livro fala, mas o livro é sobre naturalismo e tal. E aí eu não me interessei muito por esse livro. Ainda não me interesso tanto, mas foi interessante ver ele sendo referenciado aqui. Um livro, eu acho que eu achei que era diferente, né? Sei lá, algo assim. E também tem outro livro aqui, né, que foi referenciado na história, que é o livro The, Font, The Fountainhead. The Fountainhead. Acho que é o nome do livro. Que esse aqui também foi referenciado. Então eu acho que o autor, aqui o Steven Chbosky, ele só leu O Estrela do Paraíso e o The Fountainhead. Só leu esse livro aí para falar deles na história em si. Pegou outros livros aqui que ele já tinha ouvido falar e quis referenciar também, mas não tão diretamente quanto esses. Muito bem, e agora eu vou pegar aqui as marcaçõezinhas que eu fiz no livro, ó. Tem 26 aqui, se eu não me engano. Vou pegar aqui 15 específicas que eu marquei, que eu achei que foram interessantes. Vou lê-las, algumas eu vou comentar por cima também, né? Outros eu só vou ler e vou deixar o seu critério saber em pensar por que eu quis marcar essas coisas no livro. E, enfim, vamos começar. Primeiro aqui na página 15. Acho que eu vou fazer cortes, né, enquanto eu busco aqui, para não ficar chato só eu folheando a coisa. Enfim, página 15. O orientador disse que suspeitava que Michael tinha problemas em casa e achava que ele não tinha ninguém, achava que ele não tinha com quem conversar. Talvez ele se sentisse sozinho e por isso se matou.
Página 35. O que foi legal no Big Boy foi o fato de que Patrick e Sam não faziam somente piadas particulares, me obrigando a tentar acompanhá-los. De jeito nenhum. Eles me fizeram perguntas, que é algo que você também me faz, né? Que no caso, como eu falei, você é uma pessoa que eu consigo lidar muito melhor, consigo interagir melhor, mesmo tendo menos tempo de conhecimento, de convivência com você. E um dos fatores muito simples que faz com que você seja uma pessoa melhor de conversar é o fato de você muitas vezes falar assim, né, Paulo? Tipo, do assunto lá. O que é disso aqui? Você me faz uma pergunta sobre o assunto, você não me deixa só tentar e falhar, né? Acompanhar o assunto por mim mesmo. Você consegue me acolher nisso. Isso facilita muito a minha interação lá, né? Porque eu também tenho dificuldade nessas coisas e tal. E é uma coisa muito boa sua que eu vi aqui e eu identifiquei isso em você. Página 39, 40 e 41. Essa marcação é longa. Sabe como é? Os garotos gostam de caras que representem um desafio. Isso dá a elas um modelo que determina como devem agir. Como uma mãe, o que uma mãe faria se pudesse obrigar você a usar fio dental e mandasse você limpar seu quarto. O que uma mãe faria se não pudesse, no caso. Eu esqueci de falar o não. E o que você faria sem o fio dental e as ordens dela? Todo mundo precisa de uma mãe. E uma mãe sabe disso. E isso dá a ela um senso de propósito, sacou? Saquei, eu disse, apesar de não ter sacado nada. Entendi o bastante para dizer saquei sem mentir. O caso é que algumas garotas acham que podem mudar os caras. O engraçado aqui, se elas realmente os mudassem, ficariam entediadas. Não teriam desafio nenhum. Você deve dar às garotas algum tempo para pensar em uma nova forma de fazer as coisas. É isso. Algumas resolvem isso rapidamente, algumas mais tarde, outras nunca. Eu nunca me preocuparia muito com isso. Mas acho que eu fiquei preocupado com isso. Fiquei preocupado com isso desde que ele falou comigo. Eu via as pessoas de mãos dadas no corredores e tentava entender como tudo isso funcionava. Eu também sou assim. Nos bailes da escola, eu sento no fundo, fico tamborelando com os dedos e imagino como muitos casais dançarão a sua música. Nos corredores, vejo as garotas vestindo as jaquetas dos rapazes e penso no conceito de propriedade. E me pergunto se alguém é realmente feliz. Espero que sejam, realmente espero que sejam. Bill me viu olhando as pessoas e, depois da aula, me perguntou no que eu estava pensando. E eu disse a ele. Ele ouviu, concordou com a cabeça e fez ruídos afirmativos. Quando eu terminei, seu rosto mudou para uma expressão de papo sério. Você sempre pensa muito nisso, Charlie? Isso é ruim? Eu só queria que alguém me dissesse a verdade. Não necessariamente. É só que às vezes as pessoas usam o pensamento para participar da vida. Isso é ruim? É. Mas eu acho que participo, você não acha? Bom, você dança nesses bailes? Eu não sei dançar bem. Está sendo com garotas? Bom, eu não tenho um carro, e mesmo que tivesse, não poderia dirigir, porque eu só tenho 15 anos. E, de qualquer forma, não conheci nenhuma garota de que gostasse, exceto a Sam. Mas sou novo demais para ela, e ela teria de dirigir sempre, o que eu não acho certo. Página 73. Essa marcação aqui para algo que eu vou dizer mais depois, mais posteriormente, essa marcação aqui. Então grave ela para um momento que eu estiver mostrando um livro amarelo aqui. Aí você vai se lembrar dessa marcação. No caso diz o seguinte: o que os cientistas descobriram foi que o rato ou camundongo suportava uma voltagem muito maior para ter prazer, ainda mais do que para ter fome. Rato, lembra disso. Página 111. Perguntei ao meu irmão se a Kelly bebê chocolate. Tá doidão? E de novo minha mãe pediu ao meu irmão para não usar aquela linguagem na minha frente, o que era estranho de novo, porque acho que sou a única pessoa da minha família que já ficou doidão. Talvez também meu irmão, não tenho certeza. Definitivamente minha irmã não. Talvez toda a minha família já tivesse ficado doidona, e nós não conversávamos disso, e nós não conversávamos sobre essas coisas. Página 121. Nós depositamos flores e às vezes um cartão.
queremos que ela saiba que não esquecemos, que pensamos nela e que ela era especial. Ela não sabia disso bastante quando estava viva, como minha mãe sempre diz. E, como meu pai, achei que minha mãe se sente culpada por isso. Tão culpada que, em vez de lhe dar dinheiro, ela lhe deu uma casa para morar. Que foi sobre a tia Ellen, né? Que é uma tia dele que marcou muito ele. Página 124. E aqui é um momento que vale um comentário. Não, é o 124 e 125 aqui, ó. Tem duas marcações. Eu vou lê-las em seguida. 124, 125 e 126. Aqui, duas marcações. 124 primeiro. Perguntei a tia Ellen onde estava indo. Ela me disse que era um segredo. Continuei atazanando a tia Ellen, o que ela adorava. Ela adorava a forma como eu a enchia de perguntas. Finalmente ela sacudiu a cabeça. Sorriu e sussurrou ao meu ouvido. Estou indo comprar seu presente de aniversário. Foi a última vez em que a vi. Gosto de pensar que agora tia Ellen teria aquele bom emprego para o qual estava se preparando. Gosto de pensar que ela encontraria um bom homem. Gosto de pensar que ela teria perdido peso, o que ela sempre quis, sem precisar fazer dieta. Apesar de tudo que minha mãe, meu pai e o médico me disseram sobre a culpa, não consigo parar de pensar no que eu disse. E eu sei que minha tia ela ainda estaria viva hoje se tivesse me comprado um prente só, como todo mundo fazia. Ela estaria viva ela estaria viva se eu tivesse nascido em uma época em que não nevasse. Minha cachorra tá latindo. Eu faria qualquer coisa para que fosse dessa vez. Sinto demais a falta dela. Tenho de parar de escrever agora porque estou triste demais. Bom, minha cachorra parou de latir agora, finalmente. Eu espero que ela não volte a latir. Bom, sobre esse negócio de se sentir culpa pela morte do outro, mesmo não tendo de fato culpa. É uma coisa que eu também me identifiquei, porque também tem um caso parecido com isso aqui na minha vida, que no caso foi sobre a minha bisavó. Eu posso falar o nome dela? Eu não sei. Porque no caso ela já tá falecida, né? Não sei se eu posso falar o nome dos mortos. Enfim, eu vou falar só minha bisavó. Minha bisavó é uma mulher que gostava muito dela. Eu visitava ela várias vezes e tal. No caso, ela era fumante. Fumante ávida. Fumava muito mesmo. E ela morreu por causa disso. Ela não morreu por velhice. Porque ela tinha 80 anos e alguma coisa na época. E no caso, ela ainda estava de boa. Só que ela fumava, né? Se ela não fumasse, ela teria vivido muito mais. E no caso, quando eu soube que ela morreu de tanto fumar, eu fiquei muito triste. Porque se eu soubesse disso, eu teria ido à casa dela a todo momento e roubado os cigarros dela. Embora que eu saiba que hoje eu saiba, né, que talvez isso também não teria adiantado nada, porque como ela era fumante já era viciada em fumar, fumava muito todo dia, ela talvez já tivesse com dependência química do, da nicotina, né? Aí, no caso, se eu tirasse a química dela, ela também poderia falecer. Enfim, ela estava lá condenada à morte já pelo cigarro. Mas se eu tivesse ciência de que ela estaria morrendo, tivesse com problemas de saúde por causa do cigarro, né, eu teria sim ido lá e roubado os cigarros dela, para evitar ela, para fazer ela não fumar. Embora provavelmente também não teria adiantado tanto, né? Mas eu teria feito alguma coisa também. Eu sentiria que eu teria feito alguma coisa para impedir que ela morresse. No caso, eu não lembro tanto da minha bisavó, assim como o Charlie lembra da tia dele, né? No caso, eu não tenho esse apego emotivo tão grande assim com ninguém em geral, mas também, né? Como eu falei antes, com amizade. Mas também não tenho esse apego emocional tão grande assim com a minha bisavó como ele tem com a tia dele. Porque eu era muito novinho na época. Embora, né, hipocritamente, eu esteja falando isso, mas o Charlie também era muito novinho na época que a tia Ellen morreu, né? Isso não seria uma desculpa. Mas eu realmente não me lembro muito de como a minha tia, de como a minha bisavó era. Mas eu lembro que eu gostava dela. E que eu não queria que ela morresse. Então eu tenho essa mini culpa, né? Que no caso hoje em dia, né? Porque eu senti essa culpa de não ter salvado ela antes. Mas no caso, hoje em dia que eu sei que mesmo se eu tivesse tirado o cigarro dela, ela ainda poderia muito bem morrer por causa do cigarro, porque eu já estava impregnado nela.
Aí, no caso, eu ainda senti, me identifiquei com esse sentimento do Charlie, né? Que ter culpa, mesmo não tendo culpa. Senti que ter culpa, mesmo não tendo culpa factualmente, né, e tal. E aqui a página 125. Primeira vez que dirigi foi para ver a tia Ellen, no túmulo, já. Foi a primeira vez que fui vê-la sem a minha mãe. Fiz com que fosse uma ocasião especial. Comprei flores com o dinheiro que ganhei no Natal. Cheguei a gravar uma fita e a deixei no túmulo. Espero que você não pense que eu sou um esquisito por causa disso. Não, Jorge, eu não penso isso. Porque eu também tenho isso. Eu ainda tenho aqui pra falar ainda, mas eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu também tenho esse... Meio que essa vontade, assim, né, de... Quando eu for mais velho, bem mais velho, e eu tiver já com vários parentes mortos, vários com amigos mortos, com pessoas queridas mortas, em túmulo já, né? Eu tenho esse desejo, assim, né, de visitá-los no túmulo, conversar com eles, mesmo sem ter nenhuma resposta. Porque, bom, eu não acredito em espírito, né, nem nada assim. Seria só algo simbólico mesmo, né? Mesmo eu sabendo que não vou ter nenhuma resposta nem de nada, eu ainda quero fazer isso. Só por fazer. Só por isso. Então eu também me identifiquei com esse negócio aqui do Charlie, de fazer essas visitas ao túmulo da tia dele, né? Embora eu acho que ele acredita, né? Que a tia vai escutar ele lá de baixo. Mas no caso eu não, mas ainda assim eu tenho vontade de fazer isso mesmo sem ter esse fator em crer no místico, digamos assim. Contei toda a minha vida a tia Ellen, sobre Saint Patrick, sobre os amigos dele, sobre minha primeira festa de ano novo amanhã. Contei a ela sobre meu e que meu irmão jogaria na última partida de futebol da temporada no dia de Ano Novo. Contei a ela sobre meu irmão partindo e como minha mãe chorou. Contei a ela sobre os livros que eu leio, sobre a canção I Sleep. Contei a ela de quando nós nos sentimos infinitos, sobre mim mesmo, obtendo minha carteira de motorista, de como minha mãe nos trouxe aqui, e como eu dirigi na volta, e como o policial que aplicou o exame não parecia estranho, nem tinha um nome engraçado, o que para mim pareceu trapaça. Lembro que, quando eu tinha acabado de dizer adeus à tia Ellen, comecei a chorar. Foi um choro muito verdadeiro também. Não do tipo aterrorizado que eu tenho muito. E prometi a tia Ellen só chorar por coisas importantes. Porque eu odiaria pensar que chorar, como eu sempre faço, diminuiria a importância desse choro pela tia Ellen. Depois eu disse adeus e voltei para casa. Eu só espero que esteja dando para entender o que eu estou falando aqui, né? Quando eu leio o texto, porque, nossa, minha dicção é uma merda. Bom, aqui agora a página 175. Não sei por que estou dizendo essas coisas. Eu só queria que Mary Elizabeth me fizesse outras perguntas em vez de e aí? E aí? E no caso aqui também é uma coisa que eu me identifiquei bastante. Que foi, né, o negócio da decepção. Mas não só decepção, mas também a maneira que tal coisa te decepcionou. Que no caso aqui, né, no caso do Charlie, é a decepção dele com a primeira namorada dele. Mas no caso, como eu não tenho namorada, né, nunca tive namorada, aí meu negócio de decepção foi de outro contexto. Que no caso foi no contexto de eu indo conhecer meu pai pela primeira vez. E de outras vezes também, de outras 2 vezes que eu conheci ele. 3 vezes no total. No caso, né, eu fui lá conhecer meu pai no lugar onde ele mora, que eu quase falei aqui sem querer. E aí eu fui conhecer ele. E aí imagina só você. Ah, eu indo conhecer meu pai pela primeira vez e ele que me abandonou, tá? Por 16 anos. E aí eu fui lá me encontrar com ele. E a primeira coisa que ele diz é: Rapaz, tá alto, né? Sabe o que? Sabe o que está alto? Assim, sabe o que é isso? É coisa da lua. Assim, eu tinha já expectativa, tá? Eu tinha uma expectativa realista da coisa, porque, né, eu sabia já que ele era fanático religioso, conspiracionista, a porra toda aí. Pode pôr tudo aí de coisa doida, maluca da cabeça, pode pôr pra ele aí, tá? Pode pôr tudo. É o pacote completo. Inclusive, imagina só, ia ser curioso se ele estivesse vendo esse vídeo aqui agora e descobrisse essas coisas que eu acho essa coisa aqui dele. Bom, mas provavelmente se ele for descobrir que eu acho essa coisa aqui dele, né, já ia descobrir
Antes de ver esse vídeo aqui, né? Provavelmente, sei lá. Enfim, foda-se. Aí, no caso, imagina, eu sabia que eu já tinha essa perspectiva que ele tinha essa coisa da cabeça. Mas não tem como eu já prever essa coisa assim na vida real, né? Não tem como prever, não tem como a expectativa realista bater a realidade. Não dá. Não se choca. Não. A realidade sempre passa por cima. Porque, caralho, 16 anos sem ver o filho, aí a primeira coisa que dizer pra ele ser que ele é alto por causa da lua. E depois, né, ele falou um monte de outras coisas lá também. Um monte de outra coisa lá. Falou que ciência inventa coisa em vez de descobrir. Falou que placa tectônica não existe. Enfim, né? E também falou de número da besta, da maçonaria. Ele adora falar dessas coisas. Nossa, tem tesão em falar de maçonaria e da besta, né? Não é possível. Coisa assim. Realmente não tem como. Enfim, é isso. Página 184 agora. Eu sei que provoquei tudo isso. Sei que mereço. Eu tento de tudo para ser assim, para não ser assim. Faço tudo para agradar a todos. E não tenho a ver, e não tenho de ver meu psiquiatra, que me explicou sobre ser passivo-agressivo. E não tenho de tomar o remédio que ele me passa, que é caro demais para meu pai. E não tenho de falar de minhas lembranças com ele, ou ser nostálgico com coisas ruins. Só querer que Deus, ou meus pais, ou minha irmã, ou alguém me dissesse o que há de errado comigo. Que me dissesse como ser diferente de uma forma que faça sentido. Que fizesse tudo isso passar e desaparecer. Sei que é errado, porque a responsabilidade é minha. E sei que as coisas pioram antes de melhorar, porque é o que diz meu psiquiatra. Mas essa fase pior está grande demais para mim. Que realmente é uma frase aqui do texto, né, que eu me identifiquei bastante. Página 189. Ando pelos corredores da escola e olho as pessoas. Olho os professores e me pergunto por que eles estão aqui. Se eles gostam do emprego ou de nós. E me pergunto se eles eram inteligentes quando tinham 15 anos. Não por maldade, é só curiosidade. E também é algo que eu me identifiquei, porque de fato às vezes eu olho para as pessoas assim e penso, pô, o que será que você passa na mente daquela pessoa ali? Como será que era a vida dela quando criança? Como será que será a vida dela no futuro? E coisas do tipo. Apenas por curiosidade. Página 191. Não sei quanto tempo eu posso continuar sem um amigo. Eu costumava ser capaz de fazer isso com muita facilidade, mas foi antes de eu saber como era ter um amigo. É muito mais fácil não saber as coisas de vez em quando e apenas comer batatas fritas com sua mãe. É, né? Algo que também eu me identifico aqui, porque eu acho que no dia que eu de fato tiver assim, um amigo, que eu tenho muita ânsia de continuar vendo ele, né? Um amigo ávido, digamos assim, acho que também vou sentir falta dele se um dia ele se for, né? Coisas assim. Página 192. Olhei para Susan e tudo que eu disse foi: nunca sentiu a falta dele? Do Michael? Não disse isso por maldade, nem a estava acusando de nada. Só queria saber se alguém mais se lembrava de Michael. Para falar a verdade, eu estava meio chapado e não conseguia tirar a pergunta da minha cabeça. Susan ficou perplexa, digo. Ela não sabia o que fazer. Foram as primeiras palavras ditas desde o final do ano passado. Acho que não foi justo para mim perguntar a ela em um grupo como aquele, mas eu nunca mais a vi sozinha depois e eu precisava mesmo saber. A princípio, pensei que sua expressão pálida fosse o resultado da surpresa, mas depois, como fiquei algum tempo parado ali, eu sabia que não era. De repente, me ocorreu que, se Michael estivesse por aqui, Susan provavelmente não estaria saindo mais com ele. Porque ela, não porque ela fosse má, ou frívola, ou cruel, mas porque as coisas mudam, os amigos partem e a vida não para ninguém. Desculpe se estou aborrecendo você, Susan.
Só estou passando por uma fase difícil. É isso. Tudo de bom para você. Eu disse e me afastei. Meu Deus, esse moleque é um puta normal. Ouvi um dos garotos sussurrando quando eu estava a meio caminho do saguão. Ele disse isso para mais como uma constatação, e Susan não o corrigiu. Não sei se eu mesmo o corrigiria. Que também não é algo que eu me identifiquei, porque às vezes eu faço umas perguntas bem no momento bem inapropriado para fazer aquelas perguntas, né? E às vezes eu nem me toco aquela pergunta que eu estou fazendo, é uma pergunta bem escrota para se fazer aquela pessoa em específico, ou inadequada, ou inconveniente, coisa assim. Bom, página 237 e 238. Charlie, você é uma das pessoas mais dotadas que eu já conheci. E não digo isso em relação a outros alunos. Quero dizer em relação a qualquer pessoa que eu tenha conhecido. É por isso que eu lhe dei tanto trabalho extra. E me pergunto se você teve consciência disso. Acho que sim, não sei bem. Eu me sentia muito estranho. Não sei aonde isso ia levar. Eu só escrevia trabalhos. Charlie, por favor, não me interprete mal. Não estou querendo que você fique sem graça. Só quero que você saiba que é muito especial. E o único motivo para eu lhe dizer isso é que não conheço mais ninguém assim. Olhei para ele e depois parei de me sentir estranho. Tive vontade de chorar. Ele estava sendo tão legal comigo e, pelo modo como a namorada dele me olhava, eu vi que isso significava muito para ele. Que é algo, um momento assim que eu gostaria muito de ter na minha vida também, né? Uma coisa que também gostaria que alguém me dissesse, do coração. Muito bem, hei de ir agora à última marcação, que é na página 261, 262 e 263. Marcação bem longa, acho que é a mais longa que eu marquei aqui. Vamos lá. Tudo bem, Charlie. Vou facilitar para você. Quando aconteceu tudo aquilo com o Craig, o que você pensou? Ela realmente queria saber. Bom, pensei em um monte de coisas, eu disse. Mas principalmente, eu pensei que a sua tristeza era muito mais importante para mim do que Craig não ser mais seu namorado. E que se isso significava que eu nunca mais ia pensar em você daquele jeito lá, daquele jeito. Desde que você fosse feliz, por mim estava tudo bem. Foi quando eu percebi que realmente amava você. Ela se sentou no chão ao meu lado, falou baixinho. Charlie, você não percebe? Não posso sentir isso. É doce e tudo, mas é como se você não estivesse presente às vezes. É ótimo que você ouça e seja um ombro amigo para alguém. Mas há momentos em que a gente não precisa de um ombro. E se precisamos de um abraço, de um braço ou coisa parecida? Você não pode se limitar a sentar lá, colocar a vida de todos à frente da sua e pensar que o que importa é o amor. Não pode fazer isso. Você não tem que fazer, você tem que fazer coisas. Como o quê? Perguntei. Minha boca estava seca. Não sei. Como pegar as mãos de alguém quando toca uma música lenta, ou convidar alguém para sair, ou dizer às pessoas o que você precisa, ou o que você quer, como na pista de dança. Por que você não me beijou? Quer dizer, você não queria me beijar? Queria, eu disse. Então, por que não beijou? Perguntou ela a sério. Porque eu achei que você não me queria. Por que você pensou isso? Por causa do que você disse. Do que eu disse 9 meses atrás, quando eu disse a você para não pensar em mim daquele jeito. Assenti. Charlie, eu também disse para não dizer a Mary Elizabeth que ela era bonita. E para fazer a ela um monte de perguntas e não interrompê-la. Agora ela está com um cara que faz exatamente o contrário. Está dando certo. Porque Peter é assim. Ele está sendo ele mesmo. E ele faz as coisas. Mas eu não gosto de Mary Elizabeth. Charlie, a questão não é essa. A questão é que eu não acho que você teria agido diferente mesmo que gostasse de Mary Elizabeth. É como no dia em que você ajudou o Patrick e derrubou dois caras que eu estavam agredindo. Mas e quando o Patrick estava agredindo a si mesmo? Como quando vocês iam ao parque? Ou quando ele beijava você? Você queria que ele o beijasse? Sacude a cabeça em negativa. Então, por que você deixou? Eu estava tentando ser amigo dele, eu disse.
Mas você não estava sendo amigo, Charlie. Às vezes, você não é amigo de jeito nenhum, porque você não foi sincero com ele. Fiquei sentado em silêncio, olhei para o chão, não disse nada. Foi muito desagradável. Charlie, eu lhe disse para não pensar em mim daquele jeito há 9 meses por causa do que eu estou dizendo agora. Não por causa de Craig. Não porque eu não acho que você é ótimo. É só porque eu não quero ser a paixonite de ninguém. Se alguém gosta de mim, eu quero que goste de mim de verdade. E não pelo que pensam que eu sou. E não quero que carreguem isso preso por dentro. Quero que mostrem para mim, para que eu possa sentir também. E se alguém fizer alguma coisa de que eu não gosto, eu digo. Ela estava começando a chorar, mas não estava triste. Você sabe que eu culpei Craig por não me deixar fazer as coisas? Sabe como eu me sinto um idiota agora? Talvez ele não tenha me estimulado realmente a fazer as coisas, mas não evitou que eu fizesse também. Depois de algum tempo, eu não fazia as coisas porque não queria que ele pensasse em mim de uma forma diferente. Mas o caso é que eu não estava sendo sincera. Então, por que eu me preocuparia se ele me amava ou não se não me conhecia de verdade? Olhei para ela. Ela havia parado de chorar. Então, amanhã eu vou embora. E não vou deixar que isso aconteça novamente com você. Vou fazer o que eu quiser fazer. Eu serei quem eu realmente sou. E vou descobrir o que é isso. Mas agora eu estou aqui com você. E quero saber quem é você. O que você precisa e o que você quer fazer. Fique aí no ar. Bom, querida Maria, esse foi meu review aqui, né? Minha resenhazinha, mais ou menos aqui, né? Porque eu também não contei muito da história do livro em si, até porque o livro não é um livro de para se contar a história, né? Para se contar o sentimento que você teve ao decorrer da história do livro. Que isso aqui não é um livro que você precise se importar tanto com spoiler, com a trama em si, né? Você só se importaria com os sentimentos, os personagens e tal, a personalidade dos personagens, coisas assim. Que não é um livro que você vai ficar triste por tomar um spoiler, necessariamente. Bom, essa aqui foi a minha reviewzinha do livro A Vantagem de Ser Invisível, do autor Steven Chbosky. É um nome diferente, mas é maneiro, né? Chbosky. Soa legal na fala. Espero que você tenha gostado da resenha, né? Aqui da review. Bom, compartilhe esse vídeo com quem você gostar, assim, com seus amigos, com família, sei lá. Quer dizer, se bem que não sei se vão gostar tanto desse vídeo de sua família, né? Mas enfim. Deixa o like, se inscreva no canal. Mas continue aí, porque agora eu vou fazer algumas recomendações para você de alguns livros meus aqui, que são além do Em Busca de Nós Mesmos, do Estrangeiro e do... Qual foi que eu falei mesmo? Esqueci. Enfim, além desses outros aí que eu falei antes. Agora eu vou partir para algumas recomendações para você, querida Maria. Ah, sim, Jurassic Park, né? Pô, que pecado, eu esqueci logo o meu livro favorito. Eu recomendo aqui Estrangeiro, Em Busca de Nós Mesmos e Jurassic Park para você. E agora vamos recomendar aqui mais alguns livros, mais alguns 10 livros aqui para você conhecê-los também e lê-los se lhe apetecer e coisas assim. Bom, vou falar de alguns aqui eu não li, tá? Eu acho que eu só li dos 10, acho que eu só li 4 livros até o momento. Mas ainda assim eu acho que, apesar de eu não ter lido eles, eu acho que pelas pesquisas que eu faço, né? Porque eu sempre faço pesquisas, sempre faço pesquisas antes de comprar os livros, né? Então, pelo que eu pesquisei, eu acho que você vai gostar deles. Até porque eu também vou gostar deles, né? Espero eu que eu goste. O primeiro livro que eu quero recomendar aqui pra você, Mariazinha, é essa daqui. 20 Mil Léguas Submarinas, do autor Júlio Verne, ou Jules Verne, como é em francês. Que no caso aqui, né, é um livro que se passa no mar. Olha aí que legal, no fundo do mar. Fala, ele tem muita descrição de criaturas marinhas desconhecidas que ninguém mais conhece, que ninguém conhece, né? E que também acho que ele inventa aqui algumas criaturas, o Júlio Verne. Fala aqui do submarino, né? Do submarino que... É uma história que basicamente é sobre uma trama de um mistério, sobre um ser gigantesco no fundo do mar, que já está destruindo alguns navios, e no caso eles vão aqui investigar que ser é esse, e vão descobrir que na real é o submarino Nautilus, que estava no fundo do mar.
lá que é gigante, e tem aqui o Capitão Nemo, que é o personagem mais emblemático do Júlio Verne, né? E vai ter a trama sobre isso. E no caso, um livro que descreve muita coisa, né? Muito legal isso do livro, que descreve várias coisas ali do fundo do mar, né? As criaturas lá, abissais, fundo do mar, desconhecidas. Pô, muito legal esse fator aqui do livro. E eu acho que você vai adorar esse livro aqui. O foda disso aqui é que essa edição aqui não é muito boa, porque olha só como a diagramação dela é. É muito pequenininha a diagramação. Eu acho que eu vou querer ler esse livro que eu não li ainda. Eu acho que eu vou querer lê-lo em outra edição, que eu vou querer comprar, que é uma edição da Zaha. Aqui é a edição da Príncipes. Eu não gostei muito da diagramação e não vou me sentir confortável em ler aqui. Bom, próxima recomendação aqui é outro livro. Aqui, ó, que se passa no mar. Olha que legal. Que é aqui, Moshadick. E você deve estar se perguntando, porra, Moshadick, que é isso? É a Moby Dick do Paraguai? Quase isso. Que na real é meio que o contrário. Porque na real aqui, Moshadick é a história da lenda da baleia branca, né? Que deu origem a Moby Dick. É uma história que veio antes de Moby Dick. Olha só que interessante, né? No caso aqui é uma história em quadrinhos. Aqui as ilustrações. São ilustrações bem legais aqui, ó. Ó, peguei logo na página que tem a baleia. Aí ó, que legal, bem no fundo do mar, um navio sendo derrubado. Aqui um homem sendo comido vivo pela baleia. Que legal, né? Muito legal essa história aqui no fundo do mar. E tem aqui uma referência no final da história, que é justamente sobre isso, né? Sobre a Moby Dick. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Tem aqui a referenciazinha. Vou ler aqui para você. Houve um outro norte-americano, um ex-baleeiro de nome Herman Melville, que tempos depois contou a sua própria versão do acontecimento. Deu o seu nome de Moby Dick, a baleia. Moby Dick. No caso aqui, Moshadick é o original. Que na real não é original, né? É uma história que veio antes, que conta a lenda dessa baleia branca. Aqui. Inclusive, olha que legal. Dá uma imagenzinha aqui completa. E aí, no caso, né, Moby Dick, que também é um livro que eu recomendo que você leia, porque é um livro muito legal, que tem vários naufrágios com baleias no mar, muito legal, né, mar. E, no caso, aqui é Moshadick e Moby Dick, deu esse outro nome, né, de Mob, que no caso significa pinto monstro, que é um nome bem aterrorizante para um vilão, né, da história. E, bom, outro livro aqui, que dessa vez é um livro que eu li, tá? Que eu recomendo muito que você leia também, porque eu acho que é muito legal, que é aqui O Velho e o Mar. Olha só que legal, né? Aqui é um livro aqui do autor Ernest Hemingway, que é um autor norte-americano também, né, dos Estados Unidos, que é muito interessante. É um livro bem curtinho de se ler, ó. E também é um livro de um ganhador do Prêmio Nobel, que nem o Herman, que nem o Albert Camus e o Gabriel Garcia Marques, que eu comentei aqui mais há pouco. E essa edição aqui, ó, edição também muito legal essa edição aqui, porque tem ilustrações. Olha só que legal. Deixa eu ver aqui alguma ilustração, uma ilustração interessante aqui para mostrar para você. Ó, que legal, ó. Imagina só você ir no lugar desse pescador aqui, ó, um barquinho com um peixe gigante do seu lado, no meio do mar, onde não tem nada para te socorrer. Pô, muito maneiro, né? Aqui e tem também, olha só, uma cena muito interessante aqui. Caramba, essas ilustrações aqui são muito interessantes, porque aqui ó, também tem uma cena ó, de um ataque de tubarão aqui, ó. Olha o tubarão aqui atacando o peixe. Aí o pescador aqui querendo se defender do tubarão, ó, um tubarão maco. Muito legal esse livro aqui. A história aqui de um pescador, né, do Santiago, um pescador que está 84 dias sem pescar um peixe. E agora ele vai aqui pescar o peixe, que é um marlim. Inclusive tem até. Aqui, bonitinho. Aqui é a foto do autor, o Ernest Hemingway. Aqui pescando outro marlin, né? Que no caso é um marlin pequeno. Aqui. E no caso aqui é a história de um pescador que vai pescar um marlin. Que tenta e ele consegue pescar um marlin. Só que também tem uma coisa trágica aqui, né? Imagina só aí. Uma tragédia no meio do mar. Pô, muito maneiro, né? Esse livro aqui. Acho que você vai adorar ler esse daqui. Eu também adorei ler. É um livro bem divertido para se ler. Embora seja ali meio o que fala, uma narrativa minimalista, né? Que tem poucos acontecimentos, pouca coisa, mas ainda assim consegue te entreter muito bem. É que o Velho Mar, do autor Ernest Hemingway. Inclusive é um autor que também quero comprar um box dele, com alguns outros livros em capa dura. Que nem a capa mole, pô. Não, para mim minhas coisas têm que ser duras. Né? E também, falando em, como eu falei aqui, né? Esse livro aqui tem ilustrações, né? Olha só que legal.
Ilustrações aqui, ó, muito bem feitinhas, muito lindas essas ilustrações aqui do livro. E também tem outro livro aqui com ilustrações. Aqui, que acho que você vai adorar muito também, que é aqui, ó, Guiô do Junji Ito. Olha aqui, um livro que é sobre uma história de peixes que têm pernas de robô e que saem do mar. E muito legal essa história aqui. Eu ainda não li essa história aqui, né? Porque eu tenho muitas outras coisas para ler e tal, ainda não deu tempo de ler. Mas, pô, eu acho que é uma história aqui muito maneira, né? Que você vai adorar muito. Aqui, ó, tem até uma cena inicial do quadrinho, ó, do mangá, né? Mangá japonês. Olha aqui, o pescador, ó que legal. O pescador aqui, ó, sendo atacado por tubarões, ó que legal. Muito maneiro, né? Pô, falar sério. E também vou mostrar aqui algumas cenas, porque eu não quero ver as cenas do livro, do mangá, assim, né? Não por. Não quero ver as cenas do mangá, né? Porque eu tenho medo de tomar spoiler, no caso. E talvez você também tome algum spoiler aí, né? Mas enfim, pra você aparecer um pouquinho aqui a arte, ó, do mangaka Junji Ito, ó. Que legal. Você tá vendo muita coisa aí, né? Eu não tô vendo nada. Aqui, eu não faço ideia do que você tá vendo, mas enfim. Aqui, ó, também, ó, que legal, ó. Muito maneiro, né? Dá pra ver direito aí? Não faço ideia. E aqui é uma cena mais do final, ó, que legal. Pô, muito maneiro, né? Fala aí. De desenho show, né? Incrível. Show, né? Mangá aqui do Junji Ito, um autor que eu já li muitos mangás dele. É o autor que eu mais li mangás. Mangás. Eu já li acho que uns 13, 14 mangás dele. Esse aqui eu ainda não li, mas estou ansioso para ler. Gyo, do Junji Ito. Muito maneiro. E isso aqui é uma jacket, ó, que legal. Ó que chique. Uma jacket, uma jaqueta, né, em português. Aqui é uma que sai. E aqui tá o mangá em si, ó. Ó que maneiro. Ó. Vai aqui, ó. É uma ilustração só. Tá vendo aí? Ó, que legal. Isso aqui é um personagem do mar também, ó. Deixa eu mostrar uma imagenzinha aqui. Show, né? Maneiro. E também, agora falando um tom um pouco mais sério, né, Maria? Agora foi muita zoação e tal. Agora eu não tô mais sério. Acho que esse livro aqui que tá nas minhas mãos agora, acho que realmente é um livro que você vai gostar muito, que é muito apto para você. Acho que você realmente vai gostar muito desse livro aqui. Que é Tubarão, olha só que legal, né? Aqui, ó. E eu, inclusive, eu recomendo muito, embora eu não tenha lido esse livro aqui, que tem aqui Aqui, ó, que legal, a cena do personagem lá gritando tubarão, tubarão, e aí as pessoas fugindo desesperadas da água, do mar, né? O predador marinho aqui. E aqui eu recomendo muito, tá? Que você leia esse livro aqui, ouvindo a trilha de fundo lá do Tubarão, que é aquela do tana, 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 tan, 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 tan. Sabe? A trilha de som aí. Que eu acho que vai dar uma emoção muito maior para esse livro aqui, né? Tubarão. Que é um livro que deu origem ao filme do Steven Spielberg, que é um filme blockbuster, né, e tal. E não tem imagens aqui, não tem ilustrações no livro, infelizmente, tá? Mas tem aqui algumas fotos, ó, de tubarões reais, ó. Que legal. Tubarões, ó. Tubarão aqui do autor Peter Benchley. Benchley, sei lá. Enfim, aqui um livro muito recomendado para você, que eu acho que você vai gostar muito, né? Porque você adora terror, né? Então, eu acho que esse aqui e o Guiô também, né? São muito bons para você. Você vai adorar esse aqui, ó, Tubarão, ó, que bicho horroroso, né? E incrível. Tá, agora falando mais sério aqui, tá? Agora vamos recomendar aqui um livro, que é esse daqui, que eu já falei pra você, inclusive. Que aqui é o Requiem para um Sonho, ou Requiem para um Sonho. Que no caso foi o livro que eu falei lá, que existe uma personagem aqui, né? Que tem o mesmo nome que você, tá? E esse livro aqui, né, é sobre várias pessoas, acho que são 6 pessoas ou 5 pessoas que ficam o livro inteiro se drogando, consumindo várias drogas, tá? E que tentam muito escapar do vício nessas drogas. Só que no caso não conseguem, porque eu já sei do final desse livro aqui, porque é o mesmo final do filme. Então, rotei. E no caso, aqui tem muitas coisas, várias coisas pesadas e também o livro aqui é escrito. Eu não li esse livro aqui também ainda, tá? E no caso, esse livro aqui é escrito de um jeito meio diferente, porque é escrito num fluxo. É tipo um livro. Eu não sei, eu esqueci agora o termo adequado para isso. Mas enfim, o livro é corrido, digamos assim, ó. Tipo, ele é todo em parágrafo todo, mas aqui nesse parágrafo aqui, tá aqui diálogos, tá aqui descrições, tá aqui. Tá aqui tudo. Aqui, não, tipo, não pula a linha para o diálogo e também não tem aspas. É no texto em si, é um texto corrido que se chama isso aqui. No caso, ou seja, pode dar um pouco de estranhamento ali, pode dar um pouco de dificuldade para se adaptar
ao texto, eu acho, que pelo menos eu acho que pra mim eu teria dificuldade de me adaptar, porque é diferente na escrita aqui. Mas enfim, eu acho que é um livro que vale a pena você ler. E para mostrar aqui, né, que o livro inteiro são deles se drogando, eu vou pegar aqui algumas páginas aleatórias do livro para ler. Vou pegar aqui uma página, um trecho do final. É, Tyrone e Harry quase congelaram o rabo. E para piorar, para piorar, a rua estava cheia de confusão. A polícia parecia estar por toda parte. Tá, aqui não se drogaram, pelo menos. Ok? Interessante. Deixa eu ver outra página aqui. Como de costume, Sarah começou o dia na segunda-feira com uma pílula roxa e um bule de café. Mas por algum motivo não funcionou do modo como costumava funcionar. Aí, já se drogando aqui, né? Pílula. Aqui, agora do comecinho aqui. Hum, hum, Sarah Goldfarb se sentou em sua poltrona pintando as unhas assistindo à televisão. Seu condicionamento tinha sido longo completo. E Sarah era capaz de fazer qualquer coisa enquanto via TV. E fazer isso de um modo muito satisfatório. Sem perder qualquer palavra ou um único gesto sequer. Ok, aqui não teve droga, né? Ok. Agora do meio de novo. Aqui, sim. Após 2 semanas tomando as pílulas, Sarah estava acostumada a seus efeitos. Ela quase gostava de ranger os dentes e, mesmo que a incomodasse um pouco de vez em quando, essa pequena inconveniência valia a pena para se sentir tão bem e para ver o peso diminuindo. Ok. Outra droga aqui, né? Agora mais uma pro final aqui. Bem pro finalzinho agora. Vamos ver. Harry e Tyrone paravam em um posto de gasolina. Desceram do carro e se alongaram. O atendente estava nos fundos conversando com o mecânico. Eles olharam para Harry e Tyrone por um momento. Então o atendente deixou de lado sua garrafa de Coca-Cola e foi até eles. Ok, não teve droga aqui também. Bom, então aqui, né, de 5 cenas aleatórias. Foi 5? Nem lembro. De 5 cenas aleatórias, aqui 2 estavam com droga, né? Então, aí, acho que assim é uma métrica muito boa para dizer que 40% do livro são eles se drogando, né? Já que de 5, 2 foram drogas, então 40% do livro inteiro é só se drogando, né? Métrica muito boa essa. E tem um livro aqui que é muito especial, porque também envolve uma coincidência muito grande, que é o livro Suicidas, do autor brasiliense Rafael Montes. O livro favorito da minha amiga MC, que eu já fiz um vídeo aqui para esse canalzinho aqui. Inclusive, eu recomendo que você veja. Apesar de que o vídeo lá que eu fiz sobre esse livro ter muito spoiler. Ou seja, se você for ver aquele vídeo lá, não recomendo depois que ler o livro, né? Porque vai estragar a sua experiência de leitura aquele vídeo lá. Porque eu revelo tudo aqui que tem nesse livro aqui. Bom, e esse livro aqui tem uma peculiaridade muito coincidente com você num aspecto. Por quê? Eu já planejava, né? Porque eu sei, como é que é? Eu planejo tudo. Esqueci agora o que eu falei na hora que eu falei da camisa. Eu penso em tudo aqui. Eu penso em tudo, né? Como a camisa, então eu já pensei antes em te chamar de Maria, esse nome fictício de Maria. Por quê? Porque por causa de uma piadinha, que no caso é sobre aquela musiquinha lá, né? Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria e de noite é João. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria e de noite é João. Que no caso, a piada seria que você, de dia e de noite é João. Mesmo sendo Maria. Essa é a piada. E aqui nesse livro aqui, né? Que eu já tinha planejado te chamar de Maria. Depois eu fui ler esse livro aqui. E aqui nesse livro tem uma personagem aqui muito interessante. Que é basicamente igualzinho a você aqui. Aqui na página 52, fiz uma marcação aqui que remete muito a você. E no caso, o nome dessa personagem é assim, ó. Aos meus olhos, Maria João era muito bonita. Tinha mesmo um jeitinho de moleque, que levava a predominância de João sobre Maria. Mas aquilo não mudava nada. O fato de gostar de futebol, não usar vestido
e teus braços mais fortes que os meus não significava que ela era homem, claro. E aqui, né, o personagem é Maria João, que é muito semelhante a você, tá? Eu me lembrava dela em quase tudo. Ela me fazia lembrar de você em quase tudo. No momento do diálogo, de fúria, no momento que interagiu com os amigos, no momento que morreu após levar 2 tiros, tudo lá nesses momentos eu me lembrava de você, aqui na Maria João. E também, né, aqui é um livro de terror, né? Eu acho que você vai gostar muito desse livro aqui, de terror. Se você não ver meu vídeo lá que eu fiz sobre esse livro, que eu vou deixar, inclusive, acho que eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo o card, sei lá, um quadradinho aqui assim, ou assim, não sei, do vídeo sobre os suicidas que eu fiz, para você ir lá ver. Ou então, se você quiser ler sem estragar a experiência, leia e não veja o vídeo, porque o vídeo tem muito spoiler. Bom, agora eu vou falar aqui de um livro bem especial, mas especial no que gira em volta é esse livro aqui em si, e não sobre você, necessariamente. Que é aqui o livrinho amarelo, Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes, sei lá. Bom, o que esse livro aqui tem de especial são justamente, acho que assim tá bom, são justamente as coincidências que esse livro aqui tem com esse daqui, que eles têm muito em comum. Eu até anotei aqui, mas vamos lá. Nome. O personagem aqui se chama Charlie, e o personagem aqui se chama Charlie. E eles são romances epistolares. No caso aqui é um romance de um diário entre aspas, em travestido de cartas, basicamente, né? E aqui também é de um diário. Ou seja, os dois livros são sobre diários de Charles. E também, coincidentemente, os dois livros têm o mesmo número de páginas. Embora no caso aqui, né, o livro verde pareça ter mais páginas, mas é porque o papel é mais grosso. Mas os dois têm 288 páginas, exatamente, os dois. E também, né, outra coisa muito interessante é que esse livro aqui, né, Flores para Algernon, ou Algernon, que no caso eu gosto mais de chamar de Algernon, porque eu vi um filme que se chama Adaptação, o nome do filme é Adaptação, que é do Nicolas Cage. No caso, esse filme cita esse livro aqui. E lá eles chamam de Algernon. Aí, eu acho que é o correto, né, porque lá é americano, e acho que Algernon, enfim. E eu gosto de chamar mais de Algernon, só que Algernon soa melhor na fala, né? Então, enfim, Bom, esse livro aqui foi lançado em 1966, ó. Tá até aqui na lombada dessa edição aqui. Edição bem bonitinha, inclusive, né? Capa dura e tal. As duas são capa dura, né? E esse livro aqui foi lançado em 1999. Ou seja, esse aqui foi em 66, esse aqui foi em 99. Tipo, né? Ao contrário, sacou? E também, né, uma coisa aqui, esses dois livros aqui, né, eu comprei no Mercado Livre. Coincidentemente, porque eu não sabia que os dois eram de um Algernon que escrevia um diário, eu não sabia. E aí, né, esse livro aí tem várias coincidências entre si. Acho que só daí já valia a recomendação, né? E também tem um fator bem interessante sobre esses dois livros aqui. É que pode ser dizer que eu fui enganado. Por quê? Esse livro aqui, ó, Flores para Algernon, olha só o que ele vem. Ele vem com um marcador de texto. Olha só. Muito bem. E esse livro aqui, A Vantagem de Ser Invisível, ele não vem com marcador de texto. Sendo que era para vir. Tava lá no anúncio. Mercado Livre que ele veio com marcador de texto. E não veio. Eu fui roubado. Eu comprei uma coisa e não veio o brindezinho. Bom, pelo menos veio aqui o fitilhozinho, né? Que vem aqui, ó. Fitilhozinho bem bonitinho. Veio verde. Muito bonitinho, mas não veio o marcador de texto que nem esse daqui veio. Inclusive eu usei esse marcador de texto aqui para marcar o livro aqui do outro Charlie. Aqui. E também, né, tem uma coisa que não é coincidência, mas enfim. É que, né, aqui são. Nossa. Aqui são edições brasileiras e tem as cores do Brasil, né? A verde e amarelo. Que bobo, enfim. E esses dois livros aqui, né, tem o fator também do personagem, o Charlie e o Charlie, passarem por experiências que transformam a vida dele emocionalmente, de certa forma. Tipo, eles passam por experiências que mudam a vida deles completamente. E no caso, né, é tanta coincidência, assim, né? Charlie, o diário,
que eu acho, tá? Eu suponho que esse aqui foi inspirado nesse. Também por talvez aquela cena do rato. Porque talvez essa cena do rato que eu marquei aí, né, na página 73, eu acho. Talvez esteja sendo uma referenciazinha aqui. Pô, aqui o ratinho, né? Porque no caso aqui, o Algernon. O Algernon é um ratinho de laboratório, que tá aqui também, ó. O ratinho. Tá vendo? Esse aqui é o Algernon. Aí talvez esteja sendo uma referenciazinha a Algernon aqui nas vantagens, né, e tal. Que eu acho, porque, pô, é muita coincidência, né? Demais, assim. Isso. E também esse livro aqui, eu acho, tá? Estou supondo que eu vou gostar mais desse livro aqui do que do das vantagens, tá? Porque esse livro aqui também tem uma questão muito interessante, que é justamente sobre a objetificação, de certa forma. Porque no caso aqui, né, conta a história do Charlie, que é um homem muito burro, tá? Deficiente intelectual, que vai passar, né, por uma cirurgia que não existe de verdade, que no caso aqui é um livro de ficção científica, tá? Mas é um livro que se apoia na ficção científica, né? No caso, o tema principal dele é justamente essa outra coisa que eu vou falar. No caso, ele vai aqui fazer uma cirurgia, né, no cérebro para aumentar a inteligência dele. E o QI dele, o QI dele diretamente, né? Então, e com isso ele vai meio que se aperceber as coisas que ele não se apercebia antes quando era burro. E também, né, eu acho que justamente aqui pelo negócio do ratinho, esse livro aqui vai ter um tema muito de objetificação de pessoas. No caso da experiência aqui do Charlie, né, com isso, que também é um tema que eu me identifico bastante, porque principalmente no fator inteligência, porque de certa forma, aliás, de uma forma muito direta, né, meio que eu não tenho de fato amigos quando eu estudava, né, na escola. Eu não tinha de fato amigos na sala de aula. Os amigos que eu tenho e que eu mais tenho afeto, ou menos, eu tenho menos inafeto, né, de certa forma, são amigos que eu fiz fora da sala de aula. Porque na sala de aula, geralmente as pessoas só se interessavam em falar comigo pela minha inteligência, porque eu sabia do assunto lá da coisa, queria tirar dúvida comigo. Ou seja, eles meio que me objetificavam como um chat GPT ou um Google. Porra, assim, se fosse pra objetificar, né, que fosse objetificação como um vibrador, como um boneco inflável, como uma barraca do beijo, mas, caralho, ser objetificado como um chat GPT é foda. Aí, no caso, né, os amigos que eu fiz fora da sala não tinham como me objetificar como um Google, porque eles não eram da minha sala, não tinham como tirar dúvidas comigo. Quer dizer, até tinham, né, mas não faziam isso com frequência, tanto quanto as pessoas da minha sala me enxergavam, assim, né, porque realmente elas me enxergavam mais como só o consultor mesmo. E, no caso, esse livro aqui a gente vai tratar muito disso, né, não diretamente sobre isso, sobre dessa maneira, né, da objetificação da inteligência, mas também sobre isso. E eu realmente acho que eu vou gostar muito desse livro aqui. É um livro que também muita gente eu já ouvi falar que muita gente chora com esse livro aqui, então se identifica muito. E eu acho que eu vou gostar muito desse livro aqui. Mais do que esse daqui. Eu julgaria, no caso. Esse aqui é bom, tá? Mas esse daqui eu acho que eu vou gostar mais. Não sei. Vamos ver, né? E também vamos ver se você vai gostar desse livro aí, né, do Algernon, porque, né? Acho que você vai gostar também muito desse livro aqui. Talvez pelo menos tanto quanto esse daqui, do Algernon. E agora outro livro aqui muito interessante, que na real não é o interessante desse livro aqui não é nem o livro em si, que esse livro que eu não li, tá? Mas o mais interessante dele para você, né, não é nem o livro em si. No caso aqui, né, é O Homem Invisível, do escritor H.G. Wells. Que no caso eu não estou recomendando ele apenas pelo fato de, invisível, não sei o que, né, invisível. E tal, aqui invisível, uma recomendação aí, ó. Mas não é só por isso, né? Não é só por isso. Mas também porque essa edição aqui, ó, da Zaha, editora Zaha, capa dura, muito legal também. Tem uma apresentação aqui muito interessante, essa apresentação aqui, tá? A apresentação do livro. Que o nome da apresentação aqui, ó, olha só como é o nome. O nome da apresentação é As Desvantagens de Ser Invisível. Você falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Que no caso aqui vai falar sobre o livro em si. Que essa apresentação aqui eu ainda não li, tá? Porque eu tenho medo de que tenha spoiler. E não li ainda, mas enfim. Pô, o nome do negócio é As Desvantagens de Ser Invisível. E aqui tá as vantagens. As vantagens. Então, né? E também, né, tem outro fator aqui que na real é um principal, tá? Isso aqui foi só um detalhezinho aqui, uma piadinha que eu quis fazer. Mas o detalhe principal desse livro aqui é o autor em si, H.G. Wells.
Esse autor, tá? É um gênio, ok? Poucas palavras podem definir um homem tão bem como essa palavra para esse homem aqui. Gênio. No caso, esse homem foi o autor que meio que revolucionou a ficção científica. Ele inventou o conceito de viagem no tempo, inventou o conceito de engenharia genética, de hibridar animais, né? Inventou o conceito de invisibilidade, inventou um conceito de invasão alienígena e outras coisas da ficção científica. Ou seja, ele inventou muitas coisas que hoje em dia a ficção científica usa e abusa, né? Pô, você já viu muito, quantos filmes você já ouviu falar ou já sabe que tem, né? De, de invasão alienígena, por exemplo, ou de viagem no tempo, ou de multiversos também. O H.G. Wells também, na época, que é o autor do século XIX aqui, e do século XX também, mas ele escreveu mais coisas no século XIX. Ele é um autor que em 1895 já estava falando sobre multiversos, coisas que hoje em dia na Marvel, né, na DC também, elas falam muito como se fosse uma coisa muito surreal e nova, e de fato é, né, nova para a cultura pop em geral, mas o H.G. Wells, no século XIX, já estava tratando disso. Numa época em que as pessoas não sabiam que a gravidade era diferente em outros lugares, porque achavam ainda que o Newton estava certo, né, na teoria da gravidade dele. Não sabia que ainda a gravidade era relativa sobre isso. E é muito louco pensar isso, porque lá no livro A Máquina do Tempo, que eu li, esse ali aqui eu não li, mas A Máquina do Tempo eu li. Ele lá fala sobre como será que é as gravidades de outros universos. Ou seja, ele sabia, já tinha o conceito na mente de universos paralelos, mas não sabia ainda que gravidade era diferente em outros lugares. Isso é uma coisa que quebra assim, né, a linha, como é que a sua perspectiva de tempo, né? Porque realmente, porra, é um conceito muito foda que já foi inventado muito antes, é, e que buga sua mente. A saber que esse conceito foi pensado antes da teoria da relatividade. E também, né, o H.G. Wells também preveu a invenção das bombas atômicas, preveu a invenção do raio laser e preveu a ascensão do comunismo no mundo. O H.G. Wells. Realmente, esse cara aqui, ó, H.G. Wells. Esse cara aqui, ó, é gênio, tá? Gênio. Você acha que, sei lá, o Oda é um gênio? Talvez seja, mas esse aqui é um gênio exponencialmente. Gênio. H.G. Wells. E temos aqui agora um livro que é muito especial. Livro que eu li, tá? Li com muito prazer, com muito orgulho, que é esse daqui, ó. Livro fantástico, tá? Cheio de marcações, ó. Ó, detalhe douradinho, coisa linda. Livro fantástico, tá? Que é um livro muito necessário, assim, muito importante para todo, enfim, para muitas coisas, né? Que aqui, né, fantástica, a prosa do Drácula. Ó o morceguinho. Dá pra ver o morceguinho? Aí, ó. Não dá pra ver direito não, né? O morceguinho aqui. Do Drácula. Que é assim, um livro que moldou, né, toda a estrutura de um conto de terror. Né? Que aqui é onde esse origina o morcego, né? O Drácula, o Conde Drácula, a figura mais famosa do terror e tal. É um romance muito legal. É também um romance epistolar, tá? E é um romance que, coincidentemente, foi lançado no mesmo ano do que esse daqui, ó. 1897, tá? Os dois foram lançados nesse ano. Ou seja, aí, né, os livros de 1897 estão bombando até hoje, né? Pra você ver. É aquele romance epistolar que é contado em 4 diários e cartas e telegramas, tá? Que é muito interessante, é uma história muito bem escrita, uma trama muito, muito envolvente e é um livro fantástico, tá? Um dos meus livros favoritos, tá? É assim, ó, o meu pódio, o meu top livros favoritos, tá? Jurassic Park, 1984, A Revolução dos Bichos, It a Coisa e Drácula. Top 5, tá? Muito bom isso aqui. Tem até aqui algumas fotos, ó, no final, que são fotos de filmes inspirados no Drácula. Ó, tem aqui essa aqui e tal. Tem essa daqui também, ó. Tem essa daqui que é mais famosa, ó, né? Ó, o olhar penetrante. E também tem o famoso Nosferatu. Aqui. Essa edição aqui é a edição da Dark Side. Inclusive, eu recomendo que você pesquise mesmo, né? Livros em torno da Dark Side, né? Porque a Dark Side é uma editora que foca muito no terror, no horror.
E é uma tradução aqui muito boa, muito fluida essa tradução aqui, tá? Foi a melhor tradução que eu encontrei, por isso que eu escolhi essa edição aqui. E essa edição aqui também possui algumas ilustrações, que são ilustrações meio estranhas. Não são estranhas no sentido de horror, né? Mas são estranhas no sentido de não dá pra entender muito bem o que se passa. Mas também não são ilustrações mal feitas, ó. Tipo, esse aqui é o Renfield comendo moscas, tá vendo? Tipo, uma ilustração que você não consegue entender muito bem o que se passa, né? Mas dá pra entender, mas é bizarra. Mas não bizarro no sentido de assustadora, no sentido que não dá pra compreender muito bem a ilustração aqui do Renfield comendo moscas e matando pássaros. Aqui, Drácula. É simplesmente uma história assim, né, que ultrapassou as barreiras do tempo e que é muito boa até hoje, que funciona muito bem até hoje. E agora, né, para o último livro aqui, para recomendar, um livro muito interessante também, que é um livro que coincidentemente se parece muito com Drácula. E estou falando aqui, né, da Bíblia Sagrada.